Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e quando a corrida é chata, o Alonsão aparece para dar graça na corrida e pós-corrida. E aí, galera, aqui é o Jonas. Acho que o Marcão não vai concordar, mas mais uma vez nós temos a FIA fazendo fiazice na etapa da Fórmula 1. Ia ser chato, a gente vai ter que ficar falando, metendo pau na FIA ou em regra de novo. Eu não concordo e eu vou explicar por quê. E ainda bem que aconteceu isso, porque a corrida foi daquele jeito, meu mé. Então pelo menos a gente tem algum assunto aí para esticar. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2023 de Fórmula 1. Participando comigo, meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, e aí, galera. Tô bem, quem aqui de São Paulo morrendo com calor, mas vamos que vamos. Tá mais calor do que lá na Arábia. Ah, com certeza. Que acho que não tem tanta, tem uma coisa muito impactante da corrida pra gente falar, mas de resto, como você falou, foi bem meia a corrida, foi bem mediana. Eu não sei se é porque eu tô empolgado com a Fórmula 1 ou porque voltou agora, mas assim, a corrida não foi boa, isso é fato. Mas eu consegui buscar graças em outros momentos ali. O pelotão eu achei legal, aquela briga do 17º eu achei um pouquinho interessante. Foi distraível, sabe? Não foi aquela corrida que me deu sono. Eu gostei da Fórmula. Eu acho que eu estava empolgado vendo o Alonso ali em terceiro, as brigas ali da Mercedes. A corrida de fato não foi boa, mas eu consegui tirar um caldo ali dessa laranja seca aí. Eu também concordo com vocês. Tiveram coisas, a corrida em si, como você falou, não foi legal, mas tiveram coisas interessantes. Que aí, acho que o sábado fez o domingo ficar um pouquinho mais interessante, mas em geral, assim, das três que teve na Arábia Saudita, essa foi de longe a pior. Sim, isso com certeza. Eu acho que também porque a Red Bull assumiu o domínio, teve pouca briga mesmo com alguma chance. Verstappen também parece que não estava ali muito confortável com o que tinha, né? Então, algumas coisas que a gente esperava, eu acho que assim, o esperado não aconteceu. Né, o esperado no sentido assim, a gente esperava que fosse ter um Verstappen indo lá pra frente de primeira e destruindo todo mundo e tal, e a gente já sabe que o Verstappen agora é bicampeão, é primeiro piloto, né, segunda corrida do ano, a gente sabe que não precisa mais disso e ele também já sabe, se fosse o Verstappen de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, eu acho que ele teria essa garra, né? Agora ele já sabe que não precisa mais. São 23 corridas, tá na segunda. E aí a gente achou que o Hamilton ia tentar alguma coisa, não tentou. O Russell também estava mais ou menos. As Ferraris então nem se fala, né? Eu acho que houve expectativas não acontecidas, mas de uma forma geral, eu tô começando a dar muitos olhos assim pro pelotão do meio, o pelotão final. E dali eu acho que eu consegui tirar alguma graça. Eu acho que foi isso, eu acho que foi agradável, foi ok, mas em termos de esportivos, de fato, não foi muito bom, né? Mas assim, o que a gente pode falar é que teve muita graça depois da corrida, né? Porque aí, como o Jonas falou, né? O Jonas disse que a FIA fez fiazice, só que tem questões jurídicas e tem regras e contra-regras e uma discussão ali fora da pista que acabou sendo legal. Não foi aquela coisa espalhafatosa e nem aquela coisa do tipo, nossa, fizemos uma super cagada, Michael Masi, memórias, sabe, coisas desse tipo. Eu acho que foi um joguinho legal, assim, que deu pra acompanhar. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem uns assuntinhos pra falar sobre isso, mas antes, aqueles recadinhos de sempre, nós estamos em todos os canais de podcasts do mundo. Nós estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, basta procurar Podiumcast, que você com certeza vai nos encontrar. E nós também temos 2 canais no YouTube. Então já entra no YouTube e nos segue lá, se inscreve no canal, que é o Podiumcast, e os sprints do Podiumcast. O Podiumcast você tem esse episódio na íntegra e os sprints a gente divide em cortes para você ouvir no seu tempo. E aí você dá uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Jonas, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai falar da classificação. Vamos falar da classificação do que aconteceu. Acho que a gente tem uns pontos ali para dar destaque. Depois a gente vai falar do caso do Fernando Alonso, que a gente vai explicar tudo o que aconteceu. Um spoiler, para quem não sabe, o Alonso terminou em terceiro, perdeu o terceiro lugar, depois ele desperdeu o terceiro lugar. Uma zona, um monte de coisa para acontecer, não é? Exato,
eu ainda tô meio irritado com a história toda, mas assim, pra você ter uma ideia, como a corrida lá é à noite, a confirmação do resultado da corrida foi pra lá da hora da manhã lá. Aqui no Brasil, acho que eram umas 7 horas. Por aí. Acho que era 7 horas da noite. Sim. Então imagina, a corrida acabou aqui antes das 4, a confirmação foi 7 horas, 3 horas para o restart de uma corrida, cara. Isso é inadmissível. Foi de 3 a 4 horas, mas eu vou defender a FIA dessa vez. Tem motivo por essa demora e a gente vai explicar tudo o que aconteceu. Tem questões jurídicas, tem um pouco de malandragem, né? Então tem uma série de fatores aí que precisam ser analisados para a gente ver e que no final acabou dando uma graça ali, né? Fernando Alonso brincando no Twitter junto com o Russell, foi divertido, foi divertidinho, foi uma nota 6 ali, tudo. Bom lá, Jonas, vamos começar então com a classificação, vamos falar o que foi que aconteceu na Arábia Saudita pela classificação, que assim, né? Na verdade não aconteceu muita coisa, né? Que os carros já estão mais ou menos bem definidos, né? Eu acho que a gente pode falar bastante da McLaren, que é o pior carro da temporada, com toda certeza. Mas que mesmo assim a gente conseguiu colocar, o Piastri conseguiu colocar o seu carro no Q3, né? De uma forma quase que milagrosa, né? E também tivemos o Verstappen que largou de 15º porque o carro dele resolveu quebrar no Q2. Então a gente teve esses dois fatores surpresa. Você quer começar com quem? Com o Piastri ou com o Verstappen? Vamos começar com o Verstappen, que eu acho que foi o mais diferente, assim, né? Não que o Piastri hoje em dia não seja. Foi uma quebra de uma coisa meio boba até, né? Que foi o semi-eixo ali, tanto que eles só arrumaram, não teve prejuízo nenhum para o Verstappen, não teve troca, tipo, punição, né, por troca de peça, como aconteceu até com o Leclerc, que já teve que trocar câmbio e tudo mais, já foi punido. Foi tipo assim, besta assim, né? Besta entre muitas aspas, né? Que não é um erro besta. Besta não é porque a Red Bull errou alguma coisa, deve ter batido alguma coisa, mexido alguma coisa, e aí quebrou, e aí fez ele largar lá de trás. O sábado deu uma perspectiva melhor pro domingo, porque assim, de verdade, o Pérez foi bem, depois a gente vai falar mais, mas assim, se o Verstappen larga em primeiro ou segundo, cara, eu acho que ele chegava, tipo, 40 segundos na frente do Pérez nos segundos. Eu também acho. Ia ser muito mais chato ainda, sabe? Uhum. O Verstappen no Q2 começou, eu acho que ele praticamente abriu o Q2, dando uma volta, fez alguma coisinha, só que aí o carro dele já começou a parar, e aí ele ficou afastado, ficou em 15º, né? E aí a gente teve o Sérgio Pérez fazendo boas voltas, eu acho que ele fez uma classificação decente, uma classificação muito boa, não iria ficar na frente do Verstappen, com certeza, né? Mas assim, cumpriu o papel dele, cumpriu bem, tá? Ele mostra, agora a Fórmula 1 tá nomeando ele o rei da rua, né? O rei das pistas de rua, né? Porque todas as vitórias dele, exceto a primeira, que foi no Qatar, né? Lá em Sakir. Foi no Bahrein, no Bahrein. Daquela pista do Bahrein. A semi-oval lá. Da pandemia lá, super Isso. Aquela pista foi muito legal, eu gostei muito daquela pista. Nossa, por mim podia voltar, aquela pista foi bem legal. E aí lá foi o resto ele só ganhou em circuito de rua. Então ele ganhou agora na Arábia Saudita, mas ele também ganhou em Baku, ganhou em Mônaco e ganhou em Singapura, não é isso? Acho que foi isso. Isso, exatamente. Esse ano vai ter Las Vegas aí na pista de rua, esperaremos a vitória do Pérez. Exatamente. Então, assim, o Pérez está para circuito de rua, como o Bottas está para o GP da Rússia, né? Então, ninguém mais... Pelo menos tem uma gama maior, né? Uhum. Não é uma pista só. Com certeza, exatamente. O Bottas ganhou em todos os circuitos do GP, todos os circuitos da Rússia existentes que já correu na Fórmula 1. Então, ele é o rei da Rússia, né? Basicamente. E o Pérez não, já tem um leque um pouquinho maior aí, pode ganhar pelo menos umas 2 ou 3 por ano. Exatamente. Né? Agora vamos falar da surpresa, por assim dizer, que é o Piastri, que tem um carro horrível, muito ruim mesmo, assim, tipo, de dar dó. E conseguiu entrar no Q3, sabe? Não sei como, ele ainda nem último ficou, ele ficou em nono, largou em nono, com um carro que tá, assim, só pra você ter uma ideia, ele ficou 1 segundo atrás do Pérez, que foi o pole, sabe, na classificação. Um desastre total para uma equipe como a McLaren, que estava até 2 anos atrás brigando por top 3. Parece que a McLaren voltou aos tempos ruins dela ali. Eu não sei o que aconteceu do ano passado para esse. É isso que eu acho estranho. Parece muito doido, porque teve muita não gente parece, que piorou, cara. Não parece que o carro estagnou, parece que o carro piorou, tipo... Piorou. Parece que tá com 3 rodas, sabe? É estranho. Muito esquisito. Se tivesse estagnado, não estaria assim. Porque, por exemplo... Porque mudou muito, a regra ficou muito parecida.
Mudaram algumas coisas. E aí os caras falaram, já que tá meio parecido, vamos usar. E aí já deu errado. Porque assim, se você pensar, quem estagnou pra mim a gente já falou, pra mim foi a Alfa Romeo. A Alfa Romeo estagnou. O carro do ano passado só foi polido e colocou nesse ano. É só isso, tipo, qual é a diferença do carro do ano passado pra esse? Mudou pintura e polimento, só isso, mais nada. Agora, o da McLaren, ele piorou, porque ele tava muito melhor do que a Alfa Romeo o ano passado e agora tá muito atrás, tá muito ruim. Sim, tá muito ruim mesmo. Né? E eu acho que a Williams também tá nesse mesmo barco. A Williams deu uma surpresinha na última corrida, mas essa corrida, eu vou te falar, foi bem ruim também. Acho que não, eu acho que eles melhoraram. Eu acho que a Williams aí o problema é a dupla de pilotos. Eu acho bem mediana. Assim. Eu gosto do álbum. Eu acho o álbum. Não, mas eu não acho nada demais, assim. Eu acho ele ok. Acho que ele merece estar no grid da Fórmula 1, mas assim. Eu acho que ele só não é melhor porque o carro não é melhor. Mas, por exemplo, a gente teve uma coisa curiosa, né? O Logan Sargent teve a sua volta deletada por estar, de acordo com o que a pessoa falou, de acordo por ter ultrapassado limites de pista na curva tal lá, eu acho que é a curva 23 das 24. Aí o pessoal até falou, como é que pode ultrapassar limites de pista numa curva que só tem muro, né? Porque depois da curva é muro, depois da curva é muro, né? Mas aí o Jonas parece que descobriu aí o enigma do limite de pista. Porque assim, seria na última curva, que é um cotovelo ali, né? Cotovelo. Mas, ainda assim, eu não sei se a saída dela, ou quando está chegando na reta, tem uma mini curva, assim. E aí, parece que estavam pisando lá. Eu vi que o Sargent no treino até reclamou, aí depois eu fui ver alguns rádios da corrida, e a Haas falou para o Hülkenberg, tipo assim, não sai da pista na curva. A mesma curva que eu tinha falado pro Sargent. Aí ele falou a mesma coisa, Sargent, não tem como sair ali porque eu vou bater. Aí o cara explicou, não é ali, é um pouco mais pra frente. Tinha uma parte da pista antes da reta que era meio rosa, meio roxo. É tipo uma areazinha de escape pra você, na hora que você tá acelerando, tipo assim, você ultrapassa essa parte. Tipo assim, você dá uma barrigada e você vai, abre e aí você quer aproveitar um pouquinho mais. Sim, quer ver? Deixa eu pensar onde tem uma coisa parecida. Se não me engano... Interlagos tem. Interlagos tem, na subida ali da última reta você tem. Exato. Como se fosse a entrada do box ali, exato. Tipo, fica um pintado verde ali, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos a mesma coisa. Aí lá, ali o pessoal passava da linha branca e ia pra onde essa parte mais roxinha. E aí ali deletavam a volta, porque por mais mínimo que seja, tava. Tinha uma vantagem, devia ter uma vantagemzinha, tipo, de milésimo de segundo, mas ele tava meio cortando um pouco de caminho, assim. Entendi. Então, é isso. Pois é, e aí ele acabou terminando a volta com 2 minutos e 8, mas claro que foi considerado porque ele nos treinos tava conseguindo velocidades e ele só foi com essa média altíssima porque a volta foi cancelada. Não tem e aí depois também ele fez um erro assim, que eu acho que foi um dos mais bizarros que eu vi, né? Que tipo, ele cortou depois da primeira curva e depois o carro sambou para um lado, sambou pro outro. Ele, em vez, sei lá, de segurar o carro, ele foi acelerar, jogou o carro, enfiou no muro lá, foi muito tosco o erro dele, assim. Só que tem uma pessoa que fez um erro igualzinho em outro lugar, o Lando Norris. Lando Norris, ele deu uma triscadinha no carro ali, quebrou, deu uma rodadinha e ele encostou a roda traseira direita no muro e ali ele acabou com a classificação dele também. Já tem um carro ruim e ainda quebrou. No Lando Norris, eu acho que assim, foi querer arranjar tempo onde não dava. Pra mim, o do Sargent, ele, sei lá, velho, ele pensou que o carro, tipo, meio que sambando, como eu falei, o carro traseiro pra tudo que é lado, achou que dava pra acelerar, ele bateu e depois ainda ficou, tipo, ele viu que ele fez cagada, que depois ele ficou passando a mão na cabeça, assim, sabe? Qual é que eu fiz aqui? É tipo um desgrila. Mas assim, ele... Bom, pelo menos não quebrou o carro no meio igual o Schumacher, né? Menos mal. Ali foi azar também, porque ele rodou, ele tava pra sair, só que ele deu um totozinho, aquele totozinho foi o suficiente pra morrer o carro, aí já era. Aí foi um pouco de azar também, tipo, não justifica a ruindade, mas foi um pouquinho de azar também. Sim. É isso aí, gente. Bom, classificação analisada, vamos falar da corrida agora, mas assim, vamos falar do caso Alonso, tá? O resultado a gente já tem aqui, né? Eu vou passar rapidinho como foi o resultado da corrida, e aí depois a gente já vai falar do caso Alonso e aí a gente vai começar as nossas análises, tá? Porque a corrida lá em si não foi tão emocionante, mas essa história do Alonso foi muito interessante, então vale a pena a gente dar destaque para ela, beleza? Então, é o seguinte, o que aconteceu? Falando da classificação, vou falar só o top 10 porque é o que importa mesmo, depois a gente fala dos demais. Então assim, primeiro Pérez, segundo Verstappen, terceiro Alonso, quarto Russell, quinto Hamilton, sexto Sainz, sétimo Leclerc, oitavo Ocon, nono Gasly, décimo Magnussen. Beleza.
Vamos focar nos 4 primeiros. O que aconteceu? O Pérez foi lá, fez uma corrida lá dele e tal, tudo mais, mas vamos falar especificamente do Alonso. Você falou a classificação da corrida. É o resultado da corrida. Não, pensei que você falou da classificação do treino. Não, da classificação da corrida. Ah, tá, desculpa. Eu estou falando, não, tudo bem, mas é assim, então eu vou repetir, eu vou falar o resultado da corrida e não a classificação, tá? Então é o resultado da corrida. Mas assim, o que importa mesmo são os 4 primeiros aqui nessa história. E aí o que aconteceu? Na hora de fazer a formação do grid de largada, o Alonso fez a mesma burrada que o Ocon fez na última corrida e colocou o carro fora dos colchetes lá da largada. Isso aí é um outro assunto que a gente vai entrar rapidamente, né? Porque tinha carro fora, além dele também, só que aí ele só foi punido e tal, tudo bem, beleza. Alonso só uma coisinha, você falou fez burrada. Ele tendo Alonso, e assim, eu não estou falando de roubo, tá? Eu talvez acho que ele fez de propósito. Talvez ali ele passou, viu que um pouquinho mais pra esquerda tinha um pouco mais de gripe. Pode ser. E aí ele jogou o carro mais pro lado ali e pensou, não vai dar nada. Malandro ele né? Não tô falando que ele, tipo, ele pode ter se confundido, pode, tipo, jogar parado assim, errado. Você não tem prova sobre isso, mas se alguém te falar que foi, você não ficaria surpreso. Exatamente. Né? Então, tipo assim, às vezes ele fez de propósito. E assim, tudo bem, funcionou outra corrida e tal, mas aí o Ocon, eu não lembro se o Ocon acabou indo um pouquinho mais pra frente, né? A diferença foi essa. O Ocon não tava posicionado errado de lado, tava posicionado pra frente, que eu acho pior do que ele tá de lado, mas ao mesmo tempo. Porque de lado ele tá na mesma posição, tá tipo um pouquinho. Pode ser, ele tá numa área mais limpa da pista, ali ele tem um grip maior, de repente ele larga. E assim, às vezes é isso. Mas aí é conjectura. E assim, se o Alonso fez isso de propósito, eu acho mais legal, dou mais valor pra ele do que foi errado, porque o cara é visionário, assim, sabe? A malandragem tá na alma dele, né? A malandragem certa, isso daí. Uma coisa que eu achei curiosa, antes da gente entrar no assunto do Alonso, é que tava vendo lá, o pessoal falou, nossa, o Pérez largou mal, e se você olhar o tempo de reação do Pérez foi mais rápido que o do Alonso, no tempo de reação da largada. O que aconteceu, eu tenho uma meia teoria aí, é que assim, se você vê na saída, os dois saíram muito parecidos. Eu acho que o Alonso teve um pouquinho mais de gripe, sim, mas eu acho que tem um outro fator que eu não vi o pessoal comentando isso, e eu vou comentar mais por um ponto de visão meu, mas eu não tenho como provar isso. Eu acho que como o Pérez estava um pouquinho mais na frente na largada, ele teve que fazer uma freada antes do Alonso, porque o Alonso estava um pouquinho mais para trás. E aí, como ele estava um pouquinho mais para frente, ele não conseguiu atingir uma velocidade igual a que o Alonso conseguiu, porque esse pouquinho fez diferença. Então eu acho que nessa diferença foi quando ele conseguiu esticar um pouquinho mais, tipo assim, os dois frearam no mesmo ponto de frenagem. Só que o Pérez freou a 235 e o Alonso freou a 252. E aí eu acho que é nesses 20 por hora que ele conseguiu passar, fazer a primeira curva por dentro e assumir a liderança. Isso eu acho que foi um pouco disso, porque a reação do Pérez foi mais rápida do que a do Alonso, foi coisa de milésimo. Aí depois mostrou aquele negócio de 0 a 200, o Alonso foi mais rápido. Exatamente, e quando eu vi isso eu pensei, cara, eu acho que tem a ver com a posição de largada. Como ele estava um pouco mais atrás e não tinha ninguém na frente dele, tipo, ele não estava em quarto ou terceiro, então ele teve espaço para poder abrir. Só que aí o Pérez podia ter colocado o carro no meio, né? Isso aí também, eu acho que o Pérez fez uma largada conservadora. Mas lembra que eu falei pra você antes que se o Alonso largar como geralmente larga e o Pérez largar como geralmente larga, primeira curva que acaba na frente do Alonso, não deu Com outra. certeza, não, eu tinha certeza disso, eu tinha certeza que isso, assim, eu tinha certeza, né, eu tinha todas as chances a esse favor, assim, concordo plenamente, né, e aí é isso, bom, beleza, acidentes à parte, o Alonso foi lá, ficou fora do colchete, tomou uma punição de 5 segundos, para poder ser cumprido lá no pit. E aí esses 5 segundos podia ser no final da corrida, tal, ele meio que tinha essa liberdade para fazer. Calhou que teve tem que ser no primeiro pit stop. Se ele não para mais, aí dá no final da corrida. Mas se ele for fazer um pit stop, ele tem que fazer no pit stop. Ou no primeiro, quer dizer, no próximo pit stop, depois da punição. E se não fez pit stop, é depois da corrida. Se ele cometer alguma coisa que foi dado 5 segundos lá na volta, penúltima volta, aí é depois da corrida. Entendi. Muito bom, muito bem apontado. Não sabia desse detalhe. Bom, beleza. Aí deu a sorte de ter um safety car, né? O Lance Stroll quebrou o carro num lugar que não precisava de safety car.
mas aí a FIA falou que não tinha acesso às câmeras, isso eu acho que é fiazice mesmo, achei Então, que foi já começa a primeira FIA fazendo fiazice. Eu acho que aí começa, mas tudo bem. O safety car até que foi legal, tipo, não mudou nada, vamos ser sinceros. Safety car, virtual safety car não ia mudar em absolutamente nada. Não, eles ajudou um pouco ajudou um pouquinho o Verstappen, mas... Ah, você acha que ele não ia terminar onde terminou? Exatamente, não. Ele chegou na volta, sei lá, 25 ali na segunda posição. Ele ia sair na 29, sabe? Mudou assim, ele teve um pouquinho menos de trabalho. Mudou um total de 0 coisas na corrida. Eu vi gente reclamando, mas pra mim tanto faz. Se mudasse. Não, ele ia chegar lá no mesmo ano. Beleza, aproveitando o safety car, o Alonso foi lá oportunista e cumpriu os 5 segundos desse pit stop nos boxes, perfeito com o safety car, ou seja, ele nem perder posição ele perdeu, porque como os carros estavam mais devagar, ele foi lá e cumpriu a punição, tudo certo, no safety car, sorte do Alonso, esperteza dele também, da equipe também, né? E beleza, pau na máquina, correu, volta, acabou, beleza. Pérez foi lá, ganhou, Verstappen em segundo, porque tinha o melhor carro, Alonso em terceiro, 100º pódio, todo mundo feliz e tal. Beleza. Umas 2 voltas antes da corrida acabar, aparece um rádio do Russell. O Russell falando assim, o engenheiro falando pro Russell. Ô Russell, acelera um pouquinho aí, tenta ficar menos de 5 segundos do Alonso, porque pode ser que pinte uma punição aí pro Alonso por irregularidade na punição que ele cumpriu da outra vez. Beleza, deu meio minuto e aí chegou um rádio pro Alonso. Alonso, ó, seguinte, estica aí, passa de 5 segundos porque pode ser que venha a punição aí. Beleza, os dois pau na máquina, correram. Alonso chegou com uma diferença de 5,1 segundos. Então mesmo que supostamente tivesse essa punição, ele estaria tranquilo, não perderia essa posição, né? Então a diferença foi de 5,1 segundos do Alonso pro Russell. Então Alonso em terceiro, Russell em quarto. Festa do pódio, festa do champanhe, que não é champanhe, tudo lindo, maravilhoso, parará, maravilha. Acabou o pódio, coisa de 5 minutos depois do pódio, o pessoal saiu e tudo mais, saiu uma punição de 10 segundos para Fernando Alonso por uma irregularidade na hora de cumprir Eu acho que nem tinha acabado o pódio, porque Não, acabou porque quando o Russell descobriu, por uma coincidência, a Mariana Becker estava entrevistando o Russell lá no cercadinho. Exatamente, foi a Mariana Becker que contou pro Russell que ele era terceiro. Isso, aí ele descobriu que era terceiro, mas já tinha acabado a festa do... Ele até perguntou assim, então eu vou pro pódio, aí eu entendi que o pódio já estava rolando, assim, tava o pessoal lá, tava até a música lá, a Carmen de Bizet, então era... Aí foi. Mas tudo bem, não importa a hora. Tipo, ele não ia participar do pódio de qualquer jeito. Exato. E aí teve a entrevista, a Mariana Becker, muito oportunista ali, com sorte também, falou: você acabou de ganhar o terceiro lugar. Ah, legal tal. E aí gerou uma comoção na rede social, o pessoal falando: FIA, safada, fogo na FIA desgraçada, começando ali. Acabou a paz e não sei o que, vocês querem tirar o troféu de nosso Dom Fernando, onde já se viu. Eu era um desses. Oi? Eu era um desses. Eu também. Mas aí eu fiquei putaço. Eu falei, tiraram o negócio do Alonso, o que foi? Foi uma irregularidade no pit stop. Bom, contra fatos não argumentos, né? Eu falei, sacanagem ter feito isso, mas se regras são regras, então tudo bem, paciência, né? Não, eu vou ficar chateado, mas não tem o que fazer. Aí foi erro do pit stop. Só que aí começou a ter uma discussão sobre isso. Houve uma irregularidade no pit stop do Fernando Alonso, dizendo que o carro foi tocado enquanto estava cumprindo a punição. Semana passada aconteceu exatamente a mesma coisa com o Ocon. O mecânico tocou no carro enquanto estava cumprindo a punição, e havia-se uma ideia de que não podia encostar no carro de forma alguma enquanto estivesse cumprindo a punição. Beleza, certo? Errado. Porque aí o que acontece? Todo mundo falou, por que você demorou tanto para o pessoal da FIA falando, inclusive o Alonso, né? 35 voltas para você não sei o quê. Porque assim, essa cumprida de punição do Alonso foi por volta da volta 18, mais ou menos. E a corrida tem 50 voltas, então faltou mais umas 30 e poucas para acabar. Beleza. E aí falou, por que vocês falaram só agora, depois do pódio? Como é que pode um negócio desse? Vocês ficaram 35 voltas sem fazer nada, agora que vocês vão fazer não sei o que lá. E aí beleza, o pessoal ficou revoltado, passou. 4 horas depois, saiu o resultado de que o Alonso foi despunido, né? Ou seja, ele tinha punição, perdeu a punição e voltou a ser virou down of Alonso, né? A ascensão do Alonso voltou novamente ali ao seu
a sua terceira colocação. E aí, ninguém estava entendendo nada. Agora a gente vai conversar aqui, porque o Jonas acha que foi fiazice e eu acho que não, né? Porque, enfim, tem um assunto aí, mas eu queria ouvir do Jonas. Falei demais, eu queria entender o que você acha disso tudo. A gente tem até que o roteiro, que o Marcão coloca assim, que os comissários receberam um pedido de uma equipe que não foi divulgada para investigar a punição. Para mim, a Mercedes deve ter visto e falou. Eu acho que as fiazices são várias na coisa toda. A regra de encostar no carro é trabalhar no carro, encostar do carro não é trabalhar no carro. No caso do Ocon, realmente parece que começou antes o processo. Tipo, tiraram a roda e começou antes. Deixa eu só explicar esse negócio de encostar no carro e trabalhar no carro. Porque é o seguinte, na regra, existe... o pessoal foi ler a regra, né? Claro, aí o pessoal da Aston Martin ficou pé da vida e foi lá em cima dos comissários falando, você perdeu? Eu falei, não, vamos recorrer, vamos entender. E aí o que foi que aconteceu? Porque o pessoal não estava entendendo onde foi encostado. A câmera lenta pegou que enquanto estava na punição, o mecânico que segurava o macaco traseiro encostou o macaco no carro da Aston Martin, né? Ou seja, se não pode encostar, encostou, então a punição. Beleza, e aí a punição virou de 5 para 10 porque virou uma punição recorrente, né? Então as punições se acumulam. Beleza, só que aí o pessoal da Aston Martin foi olhar a regra. E na regra não está dizendo, né, tá inclusive em inglês, lá todas nas letras mesmo, que o carro não pode ser tocado. O carro não pode ser trabalhado. Ou seja, o carro, enquanto está cumprindo punição, ninguém pode trabalhar no carro. Então não pode trocar pneu, não pode subir o macaco, não pode ajustar a asa, não pode fazer essas coisas, certo? Sim. Mas não está em nenhum momento falando touch, não está dizendo a palavra touch, está dizendo work. Então esse carro não pode ser trabalhado, né? Foi onde a Aston Martin entrou em contato lá com a FIA nos juridiquês deles lá e falando, olha, isso aqui tá aqui. E aí, pelo que eu vi no roteiro, parece que eles levaram outras 7 ou 8 exemplos de situações semelhantes onde a punição não foi aplicada. Aí a FIA foi lá e falou, tá bom, então não teve punição e voltou atrás, né? Aí pode seguir daí, Jonas. Então, aí eu já começo assim, são duas coisas. Primeiro, lógico, a Mercedes tem todo o direito de reclamar, ou qualquer equipe, tipo a Ferrari, qualquer uma, a Red Bull, tem o direito de reclamar se eles acham que viram uma coisa errada. É diferente, por exemplo, do jogo de futebol, que mesmo que depois fique se provado que não foi pênalti, o cara fala, olha, foi pênalti, não vai voltar. A Fórmula 1 ainda tem como voltar. Mas eu acho que a FIA tinha que instituir primeiro. Eu acho que as fiazices são várias. Um tempo para essa punição, para esse recurso, digamos assim. Tipo, não dá para a equipe, ao seu bel prazer, falar assim, ó, fizeram errado. Porque, lógico, que se a equipe sabe que a outra fez uma coisa errada, ela não vai falar na volta 29 de 50, na volta 49 de 50. Então, assim, você viu que tem um erro, você tem 10 minutos. Quer dizer, a não ser que seja muito no finalzinho, né? Aí não tem então. Mas no finalzinho aí não tem muito o que fazer, aí vai ser. Mas assim, você tem 10 minutos para apelar do negócio que aconteceu. Não tô chutando tempo, tá? Não tô delimitando. Mas 10 minutos eu acho um tempo bom. Se em 10 minutos ninguém falou nada, segue o jogo. Aí depois, vai querer entrar? Não pode. Tipo, você tinha o tempo, você viu. Porque assim, nesse caso, se realmente tivesse na regra tocar e o carro do Alonso foi efetivamente tocado, eu acho muito injusto que só deram uma volta para ele descontar. Porque em uma volta o Alonso descontou o tempo necessário. Para mim, se o Alonso, falam isso 10 voltas antes, o Alonso chegava uns 30 segundos na frente do Russell. Eu acho que a Aston Martin estava boa assim. Então, Só que aí o que aconteceu foi o seguinte, isso só aconteceu porque a Mercedes foi malandra em fazer essa denúncia faltando uma volta, justamente para não dar tempo do Alonso esticar, porque provavelmente ele saberia que esticar, que não seja 30, mas que fosse 8, 9 segundos. Exato. Então por isso que eu falo assim, a primeira fiazice é resolver a regra, ou colocar lá, ou tocar, ou deixar eu trabalhar, e aí você pode tocar, se poder encostar no carro, realmente, se encostar no carro, para mim não muda nada ali no procedimento. Um cara não vai ficar com a mão encostada na roda ali porque tá quente. Sei lá, se o piloto tá com a viseira suja, não pode encostar na viseira do piloto, sabe? É umas coisinhas assim. Então, primeira coisa, regra limpa, regra clara, como diria o Arnaldo César Coelho. Segunda coisa, estabelecer um limite para protesto. Porque realmente não dá para a equipe ser, igual você falou, ser sacana e colocar o protesto na última volta. Porque aí o outro não tem a chance de se defender e aí acontece tudo que aconteceu. Aí o resultado vai e volta. Isso são as duas coisas principais. E terceiro, velho, eu acho que eles tinham que ter, sei lá como eu posso explicar.
ter mais velocidade nessas decisões, cara. Ter mais. Os caras têm 15 mil câmeras, porque a Mercedes precisou ver, sabe? Porque não, mas aí... precisou denunciar. Sabe? Já deu problema no esquema do Stroll lá. Eu acho que tem que ter um olhar melhor. E como é que demora? Aí ficaram falando que agora tem um VAR da Fórmula 1, né? De uns anos pra cá tem um VAR foi lá da Fórmula 1. pra Genebra. Que fica em Genebra. Caraca, velho. Como é que demora 50 anos? 50 anos não, mas sei lá. Tudo bem que a Mercedes... Mas parece, do jeito que os caras falam, parece que tá longe, parece que não tem comunicação. Não, mas aí... Demora pra chegar o negócio, cara. Manda um WhatsApp pro cara lá em Genebra, velho. Cara, ouve aí. Sei lá, a gente tá comentando. Tem o Yuri que apresenta aqui com a gente, tá no Canadá. Mano, o negócio que chega automático pra ir no Canadá, velho. Canadá daqui do São Paulo é mais longe do que a Arábia da Suíça, sabe? Então, tipo, pô, eu fico abismado. Essas coisas que me irritam um pouco. A gente tá aqui falando da FIA. Tudo bem, a Mercedes fez a parte dela lá, porque, né, como eu falei, não tem a regra. Eu também, se eu fosse da Mercedes, eu teria até esperado mais. Eu não teria feito na penúltima volta. Abriu a última volta, eu teria falado, sabe? Então, eu acho que essas coisas que me incomodam muito, sabe? As regras, sempre a equipe vai tentar burlar a regra. Tem regra de aerodinâmica, tem regra de motor e tal. Aquilo, se não tá na regra, tá valendo, né? Essas daí de motor, quando envolve o carro, ou coisas, melhorias que você faz no carro, eu acho até legal quando o cara acha, tipo, como foi o difusor duplo, como era, sei lá, o turbo, quando colocaram, aquele carro turbina da Brabham lá, do Nick Lauda. Isso tudo eu acho legal. Mas regra de esportiva, digamos assim, tem que ser claro. Eu acho que alguém tem que sentar, alguém lá da FIA, algum desses milhares de diretores que eles contrataram para ficar no lugar do Michael Masi, tem que sentar e olhar regra por regra e falar, cara, o que podem fazer nessa regra e adaptar, sabe? A gente vive num mundo muito rápido, tá tudo acontecendo muito rápido, as pessoas pegam cada detalhe, sabe? Isso tudo que me incomoda. Eu achei que a FIA fez piazice e vamos ver, daqui a 2 corridas a gente vai estar falando da FIA de novo. Cara, dessa vez eu não vou concordar e vou defender a FIA aqui nessa questão. Bom, eu já fiz regra de campeonato, cara. É muito difícil você literalmente traçar todas as possibilidades. Sempre vai ter alguém querendo colocar uma brecha. Tanto é que isso, sei lá, se aconteceu 5 vezes nos últimos 20 anos, eu acho que é muito, sabe? Não deve ter acontecido mais do que isso, porque eu acompanho e não lembro disso ter acontecido. Agora sim, o que aconteceu? Chegou lá, tava na regra, isso nunca aconteceu, ninguém vai pensar. Quando que você descobre que você tem que escrever algo com esse nível de detalhamento? Quando alguém vai lá e fura a regra, não tem um jeito. Então por mais que você faz a regra perfeita, você olha, cara, tá perfeito, não tem nada. Vai ter um espírito de porco que vai achar um furo na regra e na semana seguinte o pessoal vai ter que burlar. Então, vai ter que consertar isso, deixar mais específico esse detalhe, né? Então, assim, tipo, essa é a primeira parte. Segunda parte, a Mercedes foi malandra, jogou dentro da regra, colocou faltando 2 voltas, e aí foi muito rápido, porque assim, quando foi feito tem a linha do tempo, é assim, quando foi cumprido o pit stop lá o pênalti do Alonso, né? 5 minutos depois, a FIA olhou e falou, o pit stop está correto, né? Então ela confirmou o pit stop. Só que as equipes podem recorrer. Aí eles falaram que uma equipe que não foi revelada, que a gente sabe que a Mercedes protestou quanto a isso, só que faltava 2 voltas. Quando viu, já o pessoal lá, a equipe já estava com cerimônia, com não sei o que, e bota essa linha lá com as telas, o pessoal do artista estava não sei o que, o evento já estava mudando. Os garagistas já estavam colocando os carros para voltar pro avião, sabe? Tava naquela bagunça. E aí eles tiveram pouquíssimo tempo para olhar e colocaram a revisão, e eles olharam assim, olha, esse aqui encostou. E eles olharam de novo assim, é verdade, então vamos colocar a punição. Aí tem uma outra sacanagem que a Mercedes disse, lá nas conversas, falando que existia um acordo de cavalheiros ali entre as equipes, falando que tocar no carro significava trabalhar no carro, né? A Aston Martin falou assim, eu nunca concordei com isso, eu nunca disse isso, não sei de onde vocês estão tirando. Levou as provas e voltou atrás. Então o que eu acho que foi? A Mercedes foi malandra de querer usar desse tempo curto para poder fazer as bananadas dele, né? E deu certo. Dizer que não deu certo é mentira, sabe? Deu certo, funcionou por pouco tempo, porque a Aston Martin tem bons advogados e foi lá e provou que Lawrence Stroll paga uma equipe de... exatamente, pô, o cara tem uma equipe... Mas nesse caso, posso falar outro erro então da FIA? Deixa eu só concluir. Aí, assim, eu não acho que nesse caso, nessa situação, eu acho que a FIA virou refém dos próprios clientes, por assim dizer. Porque, assim, tipo,
eles colocaram numa fogueira ali, sabe? Sabe quando você tem duas pessoas e tipo, eles perguntam, e aí, o que você acha? Eu falo, puta, não sei, mano, se vira aí. Mas aí eles tinham que decidir. Porque assim, foi pouco tempo, foi pouco várias coisas que não tinha o que fazer. Então, eles falaram, ó, tem isso, usou como argumento, tá bom, punição. Aí o outro foi lá e dispuniu. Foi lá, mostrou o argumento, tá bom, e dispuniu. Então eu acho que nessa específica situação, a FIA foi vendida. A FIA ela ficou vendida na situação. Então eu não ponho culpa nela, eu acho que dessa vez eles fizeram certinho. E eu acho que a justiça foi feita, sabe? É esse que é o mais importante. Porque assim, eu acho que foi feito. Eu acho que se a equipe quisesse fazer um protesto agora, eu não sei se pode, né? Mas meio que pode, sabe? Aí vai lá, revisa, não sei o que e tal, não sei o que aconteceu. Mas assim, tipo, acabou, foi feita justiça, 4 horas depois também não é tanto assim, sabe? Foi muito pra eles que ficar até as 3 da manhã trabalhando. Mas assim, a justiça foi feita, eu acho que a FIA acertou e dessa vez eu acho que ela não tem culpa não. Eu só vou, pra terminar, eu acho que antes então deles anunciarem uma punição ou não, tem que ouvir os dois lados. A não ser que seja alguma coisa incrivelmente clara. Tipo, acho que a do Ocon foi muito clara. Assim, mas eu acho que não tinha nem como eles ouvirem o lado da Aston Martin, porque a Aston Martin estava no pódio comemorando com as equipes. Eles já tinham a vitória. Pra mim espera então. Já que é pra sair 4 horas depois, eles esperarem 10 minutos pra depois, ó, tá sob júdice. Aí eu concordo. Não, aí eu concordo. Nisso sim eu concordo. Eu acho que foi. Tipo, no desespero, eu acho que eles nesse desespero de querer ser o mais rápido possível transparente, porque assim, a gente vivia reclamando o ano passado, também não dá pra agradar, né? Porque assim, a gente nunca tá contente com nada, né? Porque quando demora, demorou 2 semanas pra não sei o quê, precisa ser mais rápido. Quando é mais rápido, é porque foi rápido demais. Mas tem o meio termo, cara. Mas o precisa ser em 2 segundos, não precisa ser em 2 semanas. Eu sei, mas o meio termo pra se achar precisa acontecer essas coisas. Então eles já perceberam que demorar demais não pode e esse tempo é rápido então isso vai acontecer, todo mundo, sabe? Tipo, eles são. Eu acho isso. Querendo ou não, as regras ainda são feitas por por pessoas, sabe? O chat GPT não tá fazendo a regra da Fórmula 1 ainda. O que eu acho que nesses casos, eu acho que muita gente clama e eu meio concordo, é assim. Porque imagina, você tá. Qualquer evento, qualquer esporte, qualquer premiação. Sim. Vamos mudar a Fórmula 1 para o Oscar que rolou esses dias, né? Imagina se, igual rolou uns anos atrás, anuncia um filme errado. Eles já consertaram na hora. Mas imagina, né? Tem toda a transmissão. Aí anunciou o vencedor desse ano, em vez de ser o Batman, é o Superman. O Batman é o Superman. Aí imagina, depois de 2 horas, vierem na televisão e falarem assim, não, porra, quem ganhou foi o Batman mesmo, a gente viu errado. Eu acho que na Fórmula... só um corte. No mesmo ano aconteceu o Miss Universo, né? Foi um ano anterior, aconteceu a mesma coisa. E a mesma coisa eu acho que eles estão querendo fechar para transmissão, principalmente lá fora, que a transmissão mesmo, a da Band é mais compridinha, depois ainda fica um pouco lá, mas a lá de fora, principalmente da Inglaterra e da Itália, se não me engano, o negócio começa umas 2 horas antes e acaba umas 2 horas depois. Tipo pós-jogo, pós-jogo que tem nos programas de TV aqui, sabe? Ficam horas e horas falando sobre o assunto. Tipo 6 horas de transmissão fora do lá. Então eles querem, enquanto o povo tá lá vendo, o povo tem essa informação. Então eu achei que foi. A presta não dá certo e você fazer muito demorado não dá certo. Cara, eu achei que foi coerente, eu acho que foi super legal a FIA ter divulgado os horários que aconteceu, meio que pra falar, galera, ó, tá aqui o bagulho, não foi minha culpa. Olha só o que aconteceu. Aconteceu tal coisa, eu disse que tava certo, aí alguém foi lá, recorreu. Eu ouvi o que eles disseram, e teve essa mudança. Pô, eu achei que eles foram super transparentes. Eu gostei da atitude. Eu acho que no final foi uma atitude acertada. Sabe assim, tem ajustes pra fazer, mas não houve erros. O que houve, assim, de verdade, o que houve pra mim foi 73 anos não é pra ter mais esse tipo de ajuste. Cara, mas as regras mudam e essas até, sei lá, até não muito tempo atrás, já faz um pouco, mas assim, até não muito tempo atrás, esse tipo de punição de 5 segundos não existia. Sabe, sei lá, até há 30 anos, 20 anos atrás, as punições eram, tipo, sempre o stop and go, que tomava um tempão, ou drive-thru. Agora sim, tipo, nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, colocaram punição de 5 segundos, 10 segundos, punição depois da corrida, acrescenta no tempo. Essas regras mudam, sabe? Embora tenha sido uma regra já uma regra consolidada, esse tipo de como é que fala? De reclamação de uma equipe faltando 2 voltas e ainda deliberada, porque não é que como se o Alonso tivesse cumprido a punição na volta 47 de 50, não, ele cumpriu na volta 18, a Mercedes só reclamou.
Agora, uma coisa que eu acho que tem que acontecer, que na minha visão eu acho que é importante, é assim, tudo no final desencadeou por conta do mau posicionamento do Alonso, certo? Eu só acho que tem que ser o seguinte, no caso do mau posicionamento do Alonso, claramente ele não tinha vantagem, supostamente ele não tinha vantagem com o Pérez, porque não é que ele passou do colchete, ele estava do lado, né? Então eu acho que esse tipo de punição podia ser mais branda. Eu acho que assim, as punições onde tem vantagem competitiva imediata, sabe? Cortou um caminho, trocou a roda antes da punição, esse tipo de coisa. Eu acho que punição esportiva, punição de vantagem esportiva tem que ser cumprida com punição esportiva, né? Então, erro esportivo com punição esportiva. Então, ganhou vantagem de 1 segundo, toma 5 segundos de punição. Nesse caso do Alonso, podia ser assim, um ponto na carteira e sei lá, 5 mil euros, sabe? Porque ele não teve vantagem lá, foi um erro, foi do mesmo jeito que se ele tivesse, sei lá, tocado na asa lá, igual o Verstappen tocou na asa do Hamilton e teve uma multa lá pra pagar. Aí sim, eu acho que é algum tipo de coisa que a gente poderia pensar. Bom, a gente vai ter que concordar e discordar. Exatamente. Eu concordo que discordo de você. Não, eu acho que o seu ponto não tá. Eu acho que o seu ponto não tá errado, mas eu acho que eu tô certo. Ai, caramba. Normal. Beleza, gente, assunto pra esse. A gente acha assunto onde não existe, viu, galera? Então, eu acho que o seu like lá no YouTube já tá valendo e pra você seguir aí nos nossos canais de podcast, hein? Então, like, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber notificação, porque a gente puxa assunto até da onde não tem, hein? A gente, se quiser, faz mais um tempinho de hora só para falar disso. Mas beleza, vamos avançar agora, vamos analisar finalmente a corrida. Assim, a gente já falou do grande finale da corrida, eu acho que foi o momento da corrida. Mas agora a gente vai fazer a análise rápida dos pilotos. Lembrando que agora a gente pontua de 0 a 10, todo mundo, começando com top 3. Eu falei muito, eu vou passar pro Jonas para começar então. Jonas, top 3 com você. Vamos lá, em primeiro ficou o Sérgio Pérez, ganhou a corrida, foi uma corrida muito boa. Eu acho, de verdade, foi uma das melhores corridas que o Pérez fez na carreira, assim, de verdade. Tudo bem que o Verstappen estava lá atrás, mas em nenhum momento ele foi ameaçado. Também os dois ali estavam com medo que dava algum problema final. Mas independente disso, fez uma corrida muito boa. A única coisa que eu acho que eu posso falar é da largada mesmo, que ele deu mole e o Alonso passou, mas assim, ele recuperou rápido. Então eu vou dar nota 9 para ele. Nota 9 para Sérgio Pérez. Eu concordo com tudo que você disse, Jonas. Eu acho que ele fez uma corrida muito boa. A largada, ele é normal. Eu não achei que foi uma largada ruim. Eu acho que foi uma largada normal do Sérgio Pérez, que a gente espera do Sérgio Pérez. Então eu acho que foi uma largada dentro do esperado. E eu acho que ele foi muito bom piloto em não deixar o Verstappen se aproximar. Tipo, ele ainda perdeu o último ponto ali na volta final, mas ele conseguiu se manter nos 5 segundos. Eu achei que quando o Verstappen estivesse em segundo lugar, ele iria ganhar 1 segundo por volta, depois ia passar tranquilo, mas não, ele manteve. Teve uma briga ali de voltas mais rápidas, que foi super interessante, foram 6 voltas consecutivas, onde o Pérez fazia a volta mais rápida e o Verstappen quebrava, depois o Pérez quebrava, o Verstappen quebrava. Então, mostrou um desafio muito legal que o Pérez pôde. A gente só espera, embora a gente imagine que não vai acontecer, é que isso não vai acontecer nas outras corridas, né? Mas assim, Sérgio Pérez, eu vou dar nota 9,5 para ele. Boa. Eu ia falar até, eu acho que o Pérez não tem o ímpeto que o Rosberg teve na disputa com o Hamilton da Mercedes. Uhum. Eu não vejo ainda o Pérez disputando o título contra o Verstappen. E assim, eu não vejo nem boa vontade da Red Bull para que isso aconteça. Uhum. Eu acho que se começar, sei lá, baixar o espírito do Juan Manuel Fangio no Sérgio Pérez, é capaz da Red Bull mandar ele embora. Então, eu tô falando sério, assim. Então, eu não vejo... Eu vejo que o Pérez, obviamente, vai ganhar mais corridas durante o ano, mas eu não vejo o mesmo ímpeto dele de disputar o campeonato. No momento está, mas eu não vejo isso até o final. Eu acho que a Red Bull nem espera isso dele, mas eu acho que, no mínimo, ele tá uma posição atrás do Verstappen em todas as corridas, é o mínimo. Isso sim. Sim. Mas é isso, é a primeira dobradinha da Red Bull com o Verstappen e com o Pérez e Verstappen, né? A última corrida foi Verstappen-Pérez e essa é a primeira Pérez e Verstappen na história da Red Bull, mais uma dobradinha da Red Bull que não fazia uma dobradinha desde 2009. Desde 2009, que ele ganhou na Grande Prêmio da Inglaterra e da Alemanha, a primeira vez que faz 2 dobradinhas seguidas desde 2009. Muito bom. Max Verstappen para você, Jonas. Max Verstappen, o Verstappen é engraçado que ele tá com a barra muito alta, né? Eu vou dar 9 para ele também. Eu achei que ele foi bem.
eu falei assim, não influenciando o resultado, ele não ia chegar, ele ia continuar chegando em segundo. Teve um pouquinho de facilidade, o trabalho um pouquinho facilitado ali, por causa da parada do Stroll, que ele acabou aproveitando para parar nos boxes, mas não ia mudar o resultado da corrida, e aí teve aqueles problemas no final, ele foi mais cerebral dessa vez, o carro estava ameaçando quebrar, já tinha dado problema. Eu achei que ele foi bem, mas não perfeito, então 9. Eu vou dar nota 8 pro Verstappen, pelos mesmos motivos que você disse. Eu acho que ele, tudo bem, ele estava com o carro conservando mais o carro, estava um pouco receoso. Somar 19 é melhor do que somar 0, né? Então eu acho que ele foi muito cerebral no meio da corrida, mas ele não teve aquele brilho Max Verstappen, mas eu acho que ele também não precisa. Mas eu acho que como a barra dele tá alta e ele ficou em segundo, tá tudo certo, nota 8 para Max Verstappen. Boa. Fernando e esse Alonso. Rapidinho, o 79º grande pódio do Verstappen. Ele tá um a menos que o Senna, porque na próxima corrida ele deve alcançar o Senna no número de pódio. Caramba, que coisa, muito bom. Sim. Vamos lá, Jonas. Fernando Alonso, que era Russell, voltou Alonso e agora é Alonso. Alonso terceiro. Alonso também vou dar nota 9 e eu vou descontar um ponto por causa de toda a treta que foi, deliberado ou não, ele ter parado fora do colchete. Mas eu achei que ele fez uma corrida muito sólida. Ali no meio a gente nem via ele, mas a gente sabia que ele estava ali com ritmo bom. Poupou o carro, poupou o equipamento. Teve quando precisou lá jogar um pouquinho de velocidade ali para ficar mais de 5 segundos do Russell pela possível punição que ia ter. Fez isso rápido, então eu acho que com tudo isso aí, nota 9 para Alonso. Eu vou dar nota, deixa eu pensar, você deu nota 9 pros 3 aqui. Pros 3. Cada um pelos seus motivos. Sim. Olha, se o Pérez foi 9,5 e o Verstappen foi 8, eu vou dar pro Alonso nota 9. Eu acho que pelos mesmos motivos que o seu, eu acho que ele fez uma corrida muito boa, fez uma corrida muito interessante, defendeu quando precisou e ganhou 5 segundos ali no finalzinho, que deu sorte. Eu tava torcendo que nem louco, eu falei, vai, passa, e passou. Eu acho que foi muito legal. Nota 9 para o espanhol, que tá guiando fino demais, cara, 41 anos. Meu Deus do céu. 41 anos. Quando eu chegar nos 41, eu quero ser igual a ele, cara. 50º pódio do Alonso, é o 6º piloto na Fórmula 1, na história da Fórmula 1, para conseguir os 100 pódios. Antes dele, Hamilton, quer dizer, não na ordem, mas quem tem mais pódios é Hamilton, Schumacher, Vettel, Prost e o Raikkonen, todos eles têm mais de 100, agora o Alonso. Eu acho que o Raikkonen tem 102 e o Prost 103. Eu acho que então, não, eu vi esses dias, eu acho que o Raikkonen tem 103 e o Prost tem 106. Eu acho que o Alonso passa os dois até o final do eu acho que passa sim, aí vai ser o quarto maior piloto com pódios na história. Aí o Vettel, eu sei que o Vettel tá bem longe, acho que mais de 130, assim, então aí o Vettel demora pra alcançar, se tá alcançando. Não, eu acho que não alcança, pra ser bem sincero. Eu acho que não consegue alcançar. Maravilha. Jonas, agora vamos lá, do quarto ao 10º pra você. Quarto, Russell, eu achei que foi muito bem nessa corrida, foi a melhor Mercedes de longe, assim, eu achei que ele teve um desempenho muito melhor que o do Hamilton, quase pegou o pódio ali, até tava com um ritmo, como eu falei, o Alonso tava num ritmo mais cadenciado, mas ele tava num ritmo bom, fez elogio do carro, toda a brincadeira com o Alonso depois lá do troféu, de não ter e tal, foi legal, eu vou dar nota 8 pro Russell. Ok. O Hamilton, eu vou dar nota 6,5, eu achei que ele mesmo falou que estava desconectado com o carro. Eu acho que ele tem que rever a conexão dele, comprar um cabo USB. Eu não sei o que ele tem que fazer para se conectar melhor com o carro. Mas E ainda teve toda a história lá da Angela Cullen que saiu. Eu acho que esse final de semana para ele foi bem melancólico. Também tem uma coisa, ele não gosta de ir para a Arábia. Mais de uma pessoa ouvi falando que ele não gosta de ir para lá por causa da questão dos direitos humanos. Nisso eu até concordo com ele. Mas quando se tratou ali dentro da pista, eu achei ele bem apático. Então eu vou dar nota 6,5. O Sainz, eu vou dar nota 6, porque andou para trás, vou dar nota 6. Andou para trás, não vi nada demais com ele, mas ele chegou ainda na frente do Leclerc, mesmo o Leclerc largando atrás, então nota 6. Pro Leclerc, eu vou dar nota 6 também, mas até ganhou as posições, mas ganhou, eu acho que ele chutou cachorro morto ali, em comparação com a Ferrari, então, e ainda não passou o Sainz, então nota 6. O Ocon, eu vou dar uma nota 7,5, eu acho, comparado com a última corrida, né, que acho que ele tirou 0,2. Achei que foi uma corrida bem consistente. A Alpine, por enquanto, está a quinta força meio isolada ali do campeonato, e eu acho que vai manter assim. E vai conseguindo os pontinhos. Eu achei que ele foi bem, teve uma corrida sólida. Ali
chegou a andar perto das Ferraris em algum momento, deu um trabalhinho ali, acho que é para o Hamilton, para as duas Ferraris. Achei que foi bem, então 7,5. O Gasly, a mesma coisa, vou dar a mesma nota, 7,5. Não, vou dar 7, né? Só chegou uma posição a menos, vou dar 7. Tá com equipe nova e tal, mas eu acho que ele tá indo muito bem. Eu acho que é um ano de redescoberta para ele, assim. Eu tô gostando das atuações dele. Tá marcando ali 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Então tá indo. Então, importante que tá sempre pontuando ali. E o Magnussen, que chegou em 10º, teve uma briga muito legal com o Tsunoda. Acho que foi talvez a briga mais legal da corrida. Acho que valeu a pena toda a insistência dele. Parecia que tá carro melhor, mas não estava conseguindo fazer ultrapassagem. E o Tsunoda tá um piloto cada vez mais complicado de ultrapassar. Não no sentido que joga duro, mas que ele tá conseguindo fazer uma tá melhorando, né? Tá melhorando. Mas eu gostei muito. Eu acho que a Haas não tem um carro tão bom para estar em 10º. Então para ele vou dar nota 8. Maravilha. Bom, minha vez então. Começando com George Russell, eu acho que ele tirou mais que o carro. Eu acho que o Russell fez uma corrida muito sólida com pouco carro que tem, tá? A Mercedes não é o carro que o Russell dirigiu, tá? Que o Russell pilotou. O Russell pilotou mais que esse carro. Eu vou dar nota 8,5 pro Russell. O Hamilton, eu concordo com o Jonas. Ele tá numa fase melancólica. Ele fez ali o trabalho que tem com a Angela Cullen e tal. Saiu tudo certo, mas ele tá meio esquisito. E eu repito aquilo que eu falo. Quando ele tá numa fase ruim, ele é lamentável. Eu vou dar nota 5 pro Hamilton. Já o Carlos Sainz, cara, o Carlos Sainz e o Leclerc me decepcionaram demais, porque eles... Primeiro que a Ferrari tá decepcionante, né? O que a Ferrari correu essa corrida, pelo amor de Deus, foi muito ruim. Ficou atrás das duas Mercedes, sabe? Com uma diferença ali de 4, 5 segundos, é muito fraco mesmo. Mas eu acho que o Carlos Sainz, ele tá numa toada, ele tá constante demais, mas não no sentido bom, sabe? Ele tá sempre aquele mediano, sabe? Sempre aquele mediano. Então por isso eu vou dar nota 4,5 para ele. E o Leclerc, eu acho que tá a mesma coisa, assim como ficou atrás, nota 4. Eu acho que a Ferrari não fez boa corrida e os pilotos também não ajudaram muito, sabe? Esteban Ocon, eu acho que ele foi o primeiro ali, eu concordo com o Jonas, eu acho que ele tá nesse universo isolado. Ele tá muito longe da Ferrari e tá muito na frente, seja da AlphaTauri ou seja da Haas. Mas como o Ocon saiu na frente ali, eu acho que ele merece a mesma nota, 7,5 pro Ocon, e eu concordo também que o Gasly merece a nota 7, igual o Jonas falou. Eu acho que tá tudo certo aí. Já o Magnussen, eu acho que ele fez uma corrida muito boa. O Tsunoda melhorou bastante, a disputa foi bem legal, eu gostei bastante dessa corrida. E aí, o nosso... ele é canadense? Não, ele é dinamarquês. O dinamarquês, eu também dou nota 8, concordo com o meu amigo Jonas. Muito bom, Jonas, vamos lá. Indo agora pro 11º ao 20º. Vamos lá, o 11º foi Tsunoda. A gente já falou um pouco dele, achei que foi boa corrida, mas como chegou atrás do Magnussen, eu vou tirar um ponto, já que ele também tirou um ponto, ficou com um ponto a menos, acabou ficando um ponto a menos, vou tirar um ponto, vou dar nota 7. Um ponto a menos, vulgo 0, né? Porque não tudo bem, mas é isso. Uhum. O Hülkenberg, eu achei que também achei bom desempenho das Ferrari, das Haas. As Haas arrasaram, como falou a Mariana no momento. As Haases. Mesmo, qual é o plural de Haas? Haas ou Haases? As Haases. As Haases. Eu acho que é aquela coisa, né? Esses daí estão chegando, vai que, sei lá, dá um entreveiro ali na frente, o Sainz bate no Hamilton, sei lá, que marca ponto. Então eu achei que ele foi bem, o Magnussen. Então, vou dar nota 7. Magnussen não, Hülkenberg, desculpa, vou dar nota 7 pra ele também. Hülkenberg, nota 7. Uhum. O João não viu na corrida, mas chegou em 13º. Eu achei ok, vou dar nota 6. Assim, eu acho que também andou mais que a Alfa Romeo, mas nada demais. O Nick De Vries, eu tinha mais esperanças nele. Assim. Eu sei que a AlphaTauri tá uma draga, mas eu não vejo ainda motivo de ele estar chegando atrás do Tsunoda de verdade. Eu sei que ele tá entrando agora, mas eu acho muito mais piloto que o Tsunoda. Não, eu acho que chegar atrás do Tsunoda eu acho que é até normal. Desculpa te cortar, mas muito atrás do Tsunoda que eu acho que é o problema. Muito atrás do Tsunoda, exatamente. Então pode ser assim. Então pro Nick De Vries eu vou dar nota 4. Okay. O Piastri, ele também tirou mais do que a McLaren. Teve um acidentezinho ali no começo e tal, mas ele tirou mais do que a McLaren tá mostrando. Mas mesmo assim, ainda com acidente e tudo mais, eu ainda vou dar nota 5. Uhum. O Sargent teve toda aquela coisa que eu falei lá na classificação, que eu achei que foi bem mal. E ali pra classificação eu dou 0. Mas pra corrida dele, eu achei que ele foi até bem com o Williams, bem capenga, então eu dou 6. Então a média é 3. Okay. Peraí, 6 ou 3?
3. É 0 do sábado, 6 do ok. domingo. Então 3. Tá. Então 3. Eu queria elogiar mais, mas não dá. O Lando Norris foi muito mal. Bateu, ficou lá atrás. Sei lá como ele chegou na frente do Bottas ainda. Eu vou dar nota 1 pra ele. Acho que foi muito mal. Acho que foi a pior corrida que o Lando Norris fazer na Fórmula 1. Assim. Olha, não sei se é a pior corrida, mas que já tá sendo a pior temporada, com certeza. Sim, eu acho que nem aquela, porque aquela lá da Rússia lá que ele ficou, ali foi, pra mim foi ousadia, ali que ele ficou e não choveu e ele errou ali foi ousadia e ele não chegou bem na classificação ali. Uhum. Mas essa aqui só foi podre, assim, 0 de coisas boas. Eu vou dar 1 porque ele chegou na frente de um piloto. E o Bottas, sei lá o que aconteceu, tava com um monte de problema com o Bottas, eu vou dar 0. Eu não vi na corrida, sei porque ele chegou, foi o único piloto que tomou volta, sei lá o que aconteceu. E a Alfa Romeo pra mim tá melhor nesse momento que a McLaren, que a Williams e que a AlphaTauri, ele chegou atrás de tudo isso aí. Então, ele parou umas 4 vezes, usou vários jogos de pneu, foi bem estranho. Não sei. Pode ser a AlphaTauri que a Alfa Romeo que falou, alguma coisa, deve dar algum problema, mas acho que não justifica. E aí os dois que não completaram, o Albon e o Stroll. O Albon eu não vi que posição tava quando completou. Eu não vi muito também, vou dar nota baixa, vou dar um 4, porque eu não vi nada demais dele essa semana. O Stroll tá vindo bem, eu acho que o Stroll chegaria em quarto, de verdade, eu acho que ele passaria as Mercedes. Então eu vou dar uma nota 7. 7. Muito bom, minha vez. Então eu começo com Tsunoda. Tsunoda tá aprendendo o garotinho lá, o menininho tá aprendendo, tá começando a mostrar as suas asinhas lá. Eu acho que ele fez uma corrida ok, uma corrida boa, fez uma briga legal com o Magnussen, uma briga honesta, uma briga justa, né? Uma briga limpa, que eu achei que foi bem legal. Então, por isso, eu vou dar nota 7,5 para ele. Na sequência, cadê? Hülkenberg, eu acho que ele não foi tão bom assim. Porque o Hülkenberg largou na frente do Magnussen e terminou 2 posições atrás do Magnussen. Então, tudo bem, ele tá voltando agora, tal, mas eu acho que ele foi fraco. Então, eu vou dar nota 5 pro Hülkenberg. 5,5 pro alemãozinho. Agora, o Guan Yu Zhou, eu acho que ele fez o que dava para fazer com o carro, né? Não necessariamente ele correu bem, mas eu acho que ele fez o que dava para fazer com o carro. Então, nota 6 para ele. Já o Nick De Vries, eu concordo com o Jonas. Eu acho que fica tão atrás assim do Tsunoda, que tá conseguindo tirar uns milésimos a mais por volta no carro. Eu acho que foi uma corrida apática dele. Nota 4,5. Foi muito discretíssimo, né? Já o Piastri é até difícil julgar um carro que tá tão ruim, sabe? Eu acho que pela classificação ele tem mais pontos do que na corrida, porque a corrida são várias voltas, tem disputa de posição, ele não tinha muito o que fazer. Então, assim, o Piastri, pela classificação, nota 6, tá? Porque o resto ele não tinha muito o que fazer. O Logan Sargent, ele terminou na frente do Albon, ele já estava na frente do Albon na hora que o Albon deu problema, acho que foi problema de freio, se eu não me engano, mas assim, tipo, o Sargent, eu acho que ele tá saindo melhor do que eu esperava, mas não necessariamente isso significa uma coisa boa, tá? Então, por isso, nota 4. Já o Norris, meu Deus do céu, Norris, cara, eu fico triste de dar nota baixa pro Norris, mas não tem muito o que fazer, Norris, sinto muito pra você, nota 1. E o Bottas, eu concordo com o Jonas, nota 0, muito ruim, uma corrida esquecível, dentre tantas outras que o finlandês tem. Falando dos abandonados, eu acho que o Albon termina aí, eu vou colocar nota 3, eu acho que ele está abaixo da capacidade dele, eu acho que ele é um bom piloto, mas eu acho que ele ainda não está conectado com o carro, mesmo com o carro sendo alguma coisa. E o Stroll, eu vou dar nota 5, porque ele correu bem, só que não terminou, então meiuca, tá tudo certo. Vamos falar, agora a gente terminou aqui a análise dos pilotos. Agora, Jonas, antes de a gente ir para o nosso piloto do dia Roda Presa e Zebra, vamos fazer a classificação das equipes, né? Agora nós classificamos a equipe, então dessa vez eu vou começar. Então eu vou começar com... Eu vou colocar na ordem que foi o campeonato do ano passado, tá, gente? Porque não dá pra saber quem que é a primeira, tá? Então faz você a nota e eu falo a minha, porque senão eu não vou conseguir lembrar a ordem. Isso. Eu não vou direto não, a gente vai falando a parte aqui. Então vamos lá. Red Bull, pra mim, eu acho que ela teve uma nota 8. Eu acho que a parte do Pérez estava muito legal, mas ele teve a quebra do semi-eixo. E tava lá, fez um 2, tudo certo, nota 8. E você, Jonas? Eu também, eu vou dar 8 também, porque por causa dos problemas com o carro do Verstappen, e sei lá, uma hora tava o carro com cheiro esquisito lá, o Pérez falou no treino, espero que seja só cheiro esquisito, o Pérez foi lá e peidou no banco então, espero que só alguém que tenha peidado no meu carro, mas eu achei que
sei lá, isso. Eu acho que vai ser muito difícil eles perderem o campeonato, mas isso me deu uma coisa de, tipo, talvez eles não são infalíveis, sabe? Tipo, obviamente não são, né? Então, talvez isso apimente um pouquinho o campeonato. Se o carro começar a quebrar, vai saber, né? Mas nota 8. Então. Falando de carro quebrar, né? Temos a Ferrari aqui na sequência, porque olha, a Ferrari, ó, na última corrida eu dei nota 5 pra Ferrari. Eu vou dar nota 3 pra Ferrari nessa corrida. Cara, que ela andou pra trás, ela caiu muito. A Ferrari foi muito ruim. Não lembro qual último que eu dei, mas eu vou dar nota 4. 4, muito bom. Mercedes. A Mercedes, eu acho que agora ela tá mostrando o carro de fato. Eu lembro que eu falei na corrida passada, assim, eu acho que a primeira corrida é muito estranha pra gente parar pra pensar exatamente o que tá acontecendo. Eu acho que foi uma coisa típica, primeira corrida tem dessas coisas. Eu acho que agora a Mercedes se estabilizou nas posições que ela deveria estar. Eu acho que a Ferrari é que foi ruim nesse sentido. Eu acho que ainda a Ferrari é melhor do que a Mercedes, mas se eles não tivessem em quarto e quinto, eles estariam em sexto e sétimo, muito provavelmente. Então, por isso, eu vou dar nota 6 para Mercedes. Mesma nota, vou dar nota 6. Eu acho que precisa trabalhar muito no carro da Mercedes, mas pelo menos é um carro confiável e tá indo bem. E o Russell pegou o jeito, parece. Então, isso eleva um pouco, senão teria dado nota mais baixa. Já a Alpine, eu acho que ela mostrou uma grande evolução, né? Porque na primeira corrida teve ali o Gasly, só que a gente colocou. Eu dei uma nota muito baixa porque o que eles fizeram nos pitstops lá, vários erros, eu acho que foi tenebroso, né? A gente tá falando da equipe como um todo, como a equipe trabalhou durante a corrida. Então, a Alpine, colocando os seus 2 pilotos, pontuando 6 pontinhos, que é bastante coisa, não é pouco não, eu acho que a Alpine merece uma nota 7. É a mesma nota que a Dá, tá pensando a mesma coisa. Nota 7, pelo mesmo motivo que você falou. Achei que foi bem, trabalhou redondinho, os 2 pilotos nos pontos. Mesmo que se o Stroll tivesse quebrado, ainda estaria os 2 pilotos nos pontos. Então é isso, nota 7. Achei que foi bem a Alpine. Maravilha. Bom, eu acho que a próxima equipe que eu vou falar, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nas próximas 23. McLaren, que carro ruim, 0. Não tem nem o que falar. Também 0. McLaren. Acho que eu já vou copiar e colar todos os perdeu restos. De um jeito que, cara, já não mudou tanto assim, não mudou tanto pra eles terem se perdido tanto. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não, tipo, a Ferrari tá pior, Ok, ou a Ferrari estagnou, sei lá, tá pior. Mas assim, a maior diferença, mais discrepante, é a da McLaren. Pra mim é mais surpreendente, tá tão ruim do que a Aston Martin ter melhorado, sabe? O pessoal já tá começando a falar, tá falando assim, a McLaren quer correr em tudo quanto é coisa. E aí começa a dar nisso, sabe? Então, tá na 1, tá na 1, tá na Indy, tá na Fórmula E, tá no Rally eletrônico, tá na corrida de Autorama daqui de São João da Boa Vista, tá na corrida municipal de carrinho de rolimã ali de Poços de Caldas, aí faz isso, contrata um monte de piloto e não chega em lugar nenhum, né? Então o pessoal já tá começando a fofocar esse tipo de coisa. Alfa Romeo, eu acho que ela caiu. Eu acho que ela deveria estar melhor. Ela estagnou, só que ela já tá começando a ficar estagnada fora dos pontos. Isso não é bom. Isso não é bom para Alfa Romeo. Nota 5 para ela. Eu também vou dar nota 5. Eu acho que mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que tá estagnada. E assim, a dupla de pilotos não é de encher tantos olhos assim, não. Certo. Aston Martin teve uma quebra esquisita com o Stroll. Eu não acho que quebra de carro é um problema da equipe, assim, é um problema da equipe, claro, porque a peça pode dar problema, mas eu acho que assim, peças quebram, sabe, gente, acontece, sabe, assim, tipo, tem muito componente lá pra tudo tá funcionando. Gasto, acontece. Mas, sei lá, né? Então eu não vejo que quando uma peça quebra nesse sentido, a não ser que seja uma quebra muito absurda, sei lá, voa uma asa que tá mal prendida, mas sabe assim, deu superaquecimento no motor, tal, esse tipo de coisa, eu acho que aí falar da equipe como um todo, não da corrida. Mas a Aston Martin, como ela colocou o Alonso lá, fez uma boa estratégia, tava fazendo uma boa estratégia com o Alonso, por conta disso eu vou dar nota 7 para Aston Martin. Eu já vou dar nota 8. Eu concordo com você com a questão do carro, que não vejo muita culpa. E eu achei que foi tudo certinho. Apesar eu vou descontar os 2 pontos da história do culpar aquele mecânico que colocou o macaco ali e não podia. Mas podia, aí que tá. Podia. Eu tô falando que não podia. Podia, mas ninguém sabia se podia ou não. Então, só pela polêmica, vou tirar 2 pontos. Tá certo, então. Maravilha. A Haas, eu acho que a Haas teve um salto, né? Um saltinho ali interessante. Pontuou já, tá ali, é uma equipe simpática, uma equipe que todo mundo tem um pouco de simpatia. Nota 5,5 pra Haas. 5,5, você falou tudo isso 5,5, achei engraçado. Pô, eu dei 4,5 na última, subiu um ponto, pô.
Eu vou dar nota 7 pra Haas. Eu achei que eles foram bem. Assim. Você também aumentou um ponto, você deu 6 na última. Eu achei que eles foram bem, achei que chegando nos pontos. Então tá certo, né? Chegaram nos pontos, foram pra frente, faz sentido dar um ponto a mais. A gente deu um ponto a mais. Então eu achei que foi bem. Eu até meio concordo com você falou com o Hülkenberg, mas ali, os dois estão 10º e 12º. Tipo, nessa corrida eles foram a 6ª equipe, então é isso. Exatamente, eu acho que é assim, eles vão começar, eu fazendo uma futurologia aí já, eu acho que eles já vão começar a abocanhar ali, eu acho que eles vão começar a brigar pelo 6º, 7º colocado da classificação mundial, assim, das equipes. Eu acho que vai ficar nisso daí. AlphaTauri, olha, AlphaTauri foi ok, não pontuou, mas com o Tsunoda foi ok. Ele, tipo, correu tanto quanto o carro poderia. Eu acho que é o De Vries que tá abaixo do carro, por enquanto. Então, pra AlphaTauri, eu vou dar nota 5. Eu também vou dar nota 5 pra AlphaTauri. Eu acho que tá na média ali. Não fez uma grande performance, mas não fez a performance. Eu pensei que ia pior, então 5 tá bom. Uhum. E pra Williams, eu vou dar nota 3. Eu acho que foi muito ruim essa corrida, não foi fogo de palha, não é aquele carro todo que a gente tava pensando que seria, não. Eu concordo, vou dar nota 3 também. Isso. 3,5, só pra... E aí, nesse caso, eu acho que a quebra do motor tem uma parcela da culpa do carro, porque assim, tipo, já não corre direito e ainda quebra, eu acho que aí acho que é um sinal ruim, sabe? Tipo, uma coisa é o semi-eixo da Red Bull, dá um piripaque lá, trocou, beleza, mas a Red Bull tá lá na frente, sabe? Outra coisa é o Williams, além de ter um carro fraco, tá quebrando, sabe? Eu acho que depende também que quebra, né? Se quebrar uma pastilha de freio, que acontece superaquece e tal, é uma coisa. Às vezes entra uma sobreviseira no duto da pastilha de freio, e aí sobreaquece, superaquece, e aí quebra. É uma coisa. Mas o motor, assim, eu também acho que aí é culpa da equipe mesmo, que é um erro mais... Eu acho que foi freio o álbum. Mais feio. Eu acho que o álbum foi freio. Eu não acho que foi freio. Mas foi problema. Mas assim, um problema de freio. Não foi uma sobreviseira que entrou no freio. Freio então mantém, só que em vez de motor, fala freio. Mas eu acho que é pior ainda, né? Porque faltar freio. Uma coisa é você quebrar motor, outra coisa é ficar sem freio numa pista como a Arábia Saudita, né? Exatamente. Podia ter estampado o muro de um jeito, meu Deus. É complicadinho. Na próxima corrida, eu vou soltar uma parcial de como que tá essas pontuações, tá? A gente tem uma classificação conforme as nossas médias de pilotos aqui. Com a nossa média e já tem a classificação e vai ficar bem legal. Mas agora a gente vai pro próximo quadro, que é piloto do dia, roda presa e zebra da corrida da Arábia Saudita. Ô Jonas, vamos lá. Pra você, quem é o piloto do dia? Eu tava pensando no Alonso, mas eu vou falar o Pérez. Eu cheguei até a botar o Alonso aqui. Mas o Pérez ganhou a corrida, achei que fez uma corrida muito sólida. O pessoal do Fórmula 1 lá na votação deu prêmio pro Max Verstappen, mas sei lá, pra mim não fez mais que obrigação, então vai ser o Pérez. Concordo com você, eu acho que o Sérgio Pérez foi uma boa corrida, e não só porque ele largou na frente, eu acho que o brilho do Pérez foi quando ele não brigou, né, que é curioso. Não deixou o Verstappen brigar. Exatamente, tipo, ele manteve ali 5 segundos, 4,5, 4,8, 5,2 e tava tudo certo, sabe, assim, acho que o Max foi sacana de conseguir a pontinho final lá na última volta, né, mas eu acho também que o Pérez podia ter imaginado isso, sabe, e aí depois ele deu uma chororô lá pro Max, vai ser, não era pra manter o 1,30 e pouco, tal, o Max Verstappen foi acelerar, sabe, tipo, o Pérez também, às vezes ele foca, às vezes, muito numas bizarricezinhas, em vez de estar acelerando, sabe, mas ainda assim, piloto do dia, eu acho que foi Sérgio Pérez, ele fez por merecer, foi uma ótima corrida do mexicano. Roda presa pra você, Jonas. Roda presa pra mim, Lando Norris. Uma semana tenebrosa, não tem nada de bom pra falar dele. Caramba, que amargura, velho. Essa semana dele foi muito ruim. Roda presa. Cara, eu concordo com você, mas só pra ficar diferente, pra gente ter mais informação, eu vou dar o Bottas, porque o Norris foi muito ruim, mas o Bottas ficou uma volta atrás, ficou atrás do Norris e ainda foi o único que tomou uma volta, então eu vou dar pro Bottas essa roda presa. E a zebra? A zebra, cara, não sei se teve zebra essa corrida de verdade. Eu acho que pegou tão conforme. Pra mim teve uma zebra. Não sei, talvez só ter um safety car na corrida, não sei. Eu acho que isso é zebra pra mim, pensei que ia ter mais. Pra mim a zebra foi toda essa história do pódio aí, da pontuação e tal, do que teve. Pra mim isso não é zebra, a FIA fazendo fiazice, mas... Pra mim não foi a FIA fazendo fiazice, então pra mim foi zebra. Porque é aquilo que eu falei, não, é o inesperado, é o imponderável, isso aí pra mim é a zebra. E a FIA, eu ainda acho que a FIA não fez fiazice dessa vez. Ela faz muitas, essa não.
Essa não. Tamo junto, Fia, me contrata. É basicamente. É bom contratar, me contrata também, porque aí não tem mais fiazice. Eu faço regra melhor que vocês, isso aí é verdade, né? Bom, Jonas, agora é contigo. Classificação de pilotos e construtores e vamos lá. Como o Marcão falou, o Verstappen tirou a última volta, a melhor volta na última volta, fez ele continuar em primeiro. Né? O Pérez estava em primeiro no campeonato quase a corrida toda. Segundo o Reginaldo Leme, ele ia ser o primeiro mexicano que ia liderar o campeonato desde 1600, 1900, assim. Foi engraçado, foi o primeiro desde da época das carruagens. Exatamente. Eu não sabia que tinha mexicano lá em Roma na época, né? É curioso. Mas é isso, Verstappen ficou 44, Pérez 43, um ponto separa aí os dois pilotos da Red Bull. Terceiro, Alonso, com 30 pontos, ali, depois de toda a confusão, manteve os 30 pontos, né? 15 pontos, 30 pontos. Em quarto tá o Carlos Sainz, gente, com 20 pontos. Pô, ele fez ponto das duas, tá melhor que as Mercedes, olha. Se você for ver, friamente, não tá sendo um campeonato tão ruim do Sainz. Em quinto, Hamilton com os mesmos 20 pontos. Em sexto, Russell com 18. Em sétimo, Stroll com 8. Aí deu uma queda ali, né? Uma desvantagem ali grande do Stroll, mas eu acho que ele recupera. Em oitavo, Leclerc com 6. Em nono, Bottas com 4. Em décimo, Ocon também com 4. Em décimo primeiro, Gasly também com 4. Em décimo segundo, Magnussen com 1. Em décimo terceiro, Albon com 1. O Tsunoda, o Hülkenberg, o Sargent, o Ju, o De Vries, o Piastri e o Norris não tem nenhum. Tá certo. E construtores? Construtores, Red Bull já está com 87 pontos, em primeiro bem lá na frente, mais do dobro do segundo, que é a Aston Martin com 38, que a Mercedes empatou, mas a Aston Martin e a Mercedes estão empatadas 38, mas a Aston Martin tem melhores resultados, então a Aston Martin está em segundo, Mercedes em terceira. Olha, eu não conseguiria imaginar, no final de 2022, uma Aston Martin em segundo colocado na classificação dos construtores. Não, nem pensar. Mesmo muito no comecinho, eu acho que, não sei se vai ter esse fôlego para ficar ali, mas não dá pra imaginar. Eu acho que nem a Aston Martin imaginava isso, nem nos melhores sonhos. Nem pensar. Aí em terceira, Mercedes 38, em quarta, Ferrari com 26, em quinta, Renault com 8, em sexto, desculpa, Alfa, em quinta, Alpine, eu li lindo. Você falou Renault. Alpine e Renault, eu falei Renault. Quinta, Alpine e Renault com 8, em sexta, Alfa Romeo com 4, em sétima, Haas com 1, e em oitava, Williams com 1 também. Eu acho também aí é por causa de resultado, a Haas acabou ficando na frente porque acho que o Hülkenberg foi melhor do que Albon nas pode ser. E aí a AlphaTauri tá com 0 e a McLaren com 0. A McLaren tá em último, em lanterna. Eu sei que os dois estão com 0, mas de novo, a AlphaTauri teve 2 11º com o Tsunoda. A McLaren não chegou nem para 15º lugar. Exatamente. Se a AlphaTauri, se esse 0 tivesse uma diferença entre zeros, é como se a AlphaTauri tivesse, sei lá, 10 pontos na frente da McLaren, assim. Porque, apesar de ser o mesmo 0, tem uma distância entre esses zeros aí, né? Sim. Bizarrão mesmo. E aí, Jonas, a gente teve comemorações de aniversário, né, esse fim de semana, né, ontem, né? Foi ontem. Estamos gravando hoje dia 22, então ontem, dia 21 do 3. Dia 21 do 3 é o aniversário do Senna, aniversário do Ayrton Senna. Para muitos o maior piloto brasileiro de todos os tempos, para outros não. Para muitos o maior piloto de todos os tempos, para outros não. Mas é um nome que deixou muitas marcas e muitas histórias na Fórmula 1. Para quem não mais novo aí, o Senna correu ali do finalzinho dos anos 80, não chega tanto finalzinho, mas ali, finalzinho, né, de 82, não foi? Não, acho que foi 84. Não, 84 foi. 84, ali, 84 até 94, quando ele morreu. O Senna faria 63 anos. Tem uma coisa curiosa que saiu ontem, né? A Netflix vai fazer uma série sobre a vida do Senna. Saiu o ator que vai fazer o Senna. Tá todo reclamando que não é parecido, mas, pô, também... Caraca, você quer o quê? Um deepfake do Senna lá? Não vai ser uma pessoa igual. É atores, gente. É adaptação. Ator tem que interpretar igual, não tem que parecer com o piloto. O cara que fez o Fred Mercury, se você olhar ele, o Rami Malek, ele não tem nada a ver com o Fred Mercury. O cara que fez o Elvis é até um pouquinho parecido, mas se você olhar de perto, não é igual o Elvis. É muita maquiagem. E o do Elvis, mesma coisa. Maquiagem é fantástica, né? Exatamente. Então, assim, é outra história. Mas é isso, acho que foi aniversário dele, faria 63 anos. Não dá nem pra imaginar, assim, tipo, eu já não imagino mais a carreira do Senna, assim, né? De o que ele faria na carreira. Eu já imagino o que ele faria após, o que o Senna estaria fazendo hoje em dia. Acho que é uma coisa muito doida. Tem gente que fala que ele ia ser dono de equipe, tem gente que fala que não, tem gente que fala que ele ia virar dirigente. Eu também que fala que ia fazer causas sociais. Eu acho que essa seria pra mim a mais coisa, assim, ia ter um monte de causas. Ia ser igual o Bill Gates é hoje, sabe? O Senna, assim, tipo, cuidando de ONG. Eu acho que eu vejo o Senna mais assim. Eu acho que
depois que ele se aposentasse, como ele era muito focado na Fórmula 1 e a Fórmula 1 consumia a vida dele de um jeito louco, assim, tipo, que ele não tinha espaço para relacionamento e tudo mais, eu não tô falando nem pro lado bom nem pro lado ruim, estou falando uma coisa que eu Isso é o que existe, né? É o que é, né? Acho que talvez até um fato da vida dele, né? Até que no final ali ele tava com a Galisteu e tal, que acho que parece que ele tava começando a deixar alguma pessoa ali, alguma outra coisa na Fórmula 1 tomar conta da vida dele, mas aí não deu tempo. Mas eu acho que isso, mas acho que quando ele terminasse com a Fórmula 1, ele ia sair de vez, assim. Tudo bem, ia ter grande prêmio do Brasil, ia aparecer, ia dar um troféuzinho ali para um piloto, ia dar um troféuzinho para outro, ia aparecer de uma outra festa da FIA, mas era isso. Eu não vejo o Senna seguindo igual faz o... Tudo bem, ele tá com um contrato com a Heineken e tudo mais o Jack Stewart, mas eu não vejo o Senna fazendo igual faz o Jack Stewart hoje em dia. Assim. Eu não sei, não dá. Eu lembro que a gente já viu em outras histórias, em outros aniversários do Senna, alguém fazendo uma futurologia, né? De novo, essa palavra pensando, aos 38 ele iria se aposentar e iria tentar uma equipe que não iria dar certo, depois ele seria convidado para ser embaixador. Eu acho que ele estaria mais ou menos como tá hoje o Keke Rosberg, assim, sabe? Bom vivant, curtindo, aparecendo ali, dirigindo um carrinho ou outro ali aqui, sabe? Eu acho que isso influenciaria muito, acho que tudo isso, se ele tivesse filho. Mas tinha um sobrinho, né? Então talvez ali, se o sobrinho estivesse correndo, ele ia aparecer correndo com o carro no GP do Brasil. Uma coisa que eu imagino, por exemplo, o Schumacher, se tivesse com a saúde, bem de saúde, ele estaria ali aparecendo em quase todas as corridas, mas ao mesmo igual faz Verstappen pro Max Verstappen. Não, que ele com certeza seria um embaixador do automobilismo, eu acho que ele seria assim. Eu acho que ele teria uma coisa muito parecida com o Jack Stewart, assim, igual você falou, eu acho que faz muito sentido. Sabe, eu acho que o Jack Stewart acho que é um cara parecido nesse sentido. Então, eu vejo mais até pra fazer, tipo, talvez propaganda sim. Pra falar em todas as corridas, não. Não, sim, mas eu tô falando, não a parte de embaixador, mas eu acho que eu tô falando mais ou menos após a carreira dele. Ele tentou ser dono de equipe, ganhou uma corrida e não deu certo, aí abandonou, vendeu, e tá por ali, tá sempre fazendo. Aí faz uma propaganda se não é de cerveja, é uma propaganda de bateria de carro, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Ele ia seguro, qualquer coisa assim. Isso, ele ia ser embaixador da Petronas, sabe? Alguma coisa desse, de petroleira. Sim. Eu acho que alguma coisa nesse sentido ele seria, né? Mas enfim, né? Histórias que... não dá pra saber, é muito isso, nunca vamos saber. Nunca saberemos o que acontece. Assim como um monte de gente fala da carreira dele, como seria, se ele ganhar. Eu imagino que ele ganharia mais títulos, porque a Williams naquele... eu acho que ele seria penta. No mínimo, eu diria até Hexa. Eu tô jogando penta na bola de segurança. Ele seria penta, ponto. Com certeza. Porque a Williams, depois que daquele 94, 95, já chegou disputando bem. 96, 97, a Williams foi campeão com pilotos, assim, que são legais. Eu gosto do Rio, eu gosto do Villeneuve, mas, assim... Que não são melhores que o Schumacher, por exemplo. Não é nada espantoso. E aí depois, sei lá, talvez ele fosse pra Ferrari, não dá pra saber. Mas, assim, eu acho que ele teria mais título, teria esses números todos que a gente fala dos pilotos agora. O Senna... Não sei se lideraria, mas estaria entre os dois primeiros, acho que quase todos esses números aí, sim, de vitória, pole, volta mais rápida. Lembrando que o recorde do Senna, o recorde de poles do Senna, embora já tenha sido quebrado, muito, né? Mas foi só quebrado basicamente por dois pilotos, né? Então. Sim, foi só o Schumacher e o Schumacher e o Vettel. O Hamilton. O Hamilton, Schumacher e o Hamilton, falei errado. Nem o Vettel conseguiu. Então, assim, é um feito absurdo, né? Que eu acho que, por exemplo, o Max Verstappen pode conseguir, mas porque o campeonato tem 23 corridas. Né? Quase o dobro do que na época que o Senna corria. Exatamente, tinha 16, sabe? Às vezes 12, às vezes 14. Então, quase dobro é muito, mas tem mais de 50% a mais do que tinha naquele tempo. Exatamente. Então, mas é isso. Eu acho que nesses momentos, eu acho que é mais uma opinião minha agora. Eu acho que nesses momentos, principalmente nessas... como é que é o nome? Efemérides, né? Que fala? Isso, efemérides. Então, assim, no dia que tá gravando, tá tendo aniversário do Senna, ou, eu detesto essa palavra, mas aniversário de morte, né? Eu acho que quando se lembra do dia da morte, assim, eu acho que do Senna, eu acho que é legal falar. O que eu ainda não gosto é do pessoal requentando ele no caixão todo santo dia, falando que ele é melhor que não sei quem, que ele seria isso. O Flávio Gomes que fala, né, que é a Santa Igreja da Sexta Marcha. Eu também, às vezes, Exatamente. Eu fico, sabe? Eu tenho uma posição muito antagônica na minha cabeça, porque, assim, brasileiro não valoriza gente do ídolo, principalmente esportivo do passado. Eu acho que o brasileiro, assim, primeiro o cara tem que ganhar para valorizar. E mesmo quem ganha, eles esquecem fácil. Eu como São Paulino, eu acho mó bonito quando a torcida de São Paulo ainda grita o nome do Tele.
que ganhou, foi um técnico. Não, aí eu acho legal, beleza, né? Mas assim, eu também acho, por exemplo, numa corrida eles gritarem o nome do Senna pra lembrar dele, não vejo problema. Mas assim, todo dia, realmente é chato, não dá. cara, tipo, assim, sem brincadeira, já tá indo, é o terceiro ano da Fórmula 1 na Band ou é o segundo? Segundo, né? Sim, não, É o terceiro. Terceiro ano da Fórmula 1 na Band, né? Eu vejo a Globo nunca mais tocou, ela nem fala a palavra Fórmula pra não lembrar Fórmula 1, mas tá lá cozinhando o corpo do Senna, não deixa o corpo esfriar. Eu acho isso uma babaquice, sabe? Tipo assim, sempre tem uma memória, pô, legal, Instituto Ayrton Senna, bacana, mas assim, sabe, faz 30 anos, sabe assim, vai fazer 30 anos da morte dele. E a Band não fala muito, a Band fala como não, fala de outros, exato. talvez um pouco mais, sei lá, tipo, a Band não vai ficar... Não, ele é o Senna é referência, eu acho que ele tem que ser memorado. Então assim, quando a gente pensa num piloto arrojado, tal, a gente não vai lembrar do Rubinho Barrichello sendo arrojado, do Felipe Massa sendo arrojado, ou sei lá, do Ricardo Rossetti sendo arrojado. Não, vai lembrar do Senna. É a referência, sabe? Foi mais piloto, pra mim é o maior piloto brasileiro da história da Fórmula 1, da história do automobilismo, sem dúvida. Não é o maior piloto de todos os tempos, contando todos os pilotos de Fórmula 1, ao meu ver, não é. Sabe, eu acho que tem outros pilotos que já estão se igualando ou já superaram ele, mas no Brasil não tem jeito, ele é referência, tal, morreu de uma forma trágica que ninguém esperava, no auge, sabe? Pensa assim, o Max Verstappen morre na próxima corrida, sabe? É isso, sabe? Sim, então assim, ninguém espera e é uma pessoa que está no auge, que tinha um futuro brilhante e não aconteceu. Mas ok, eu acho que nesses momentos de lembrança é uma coisa, agora toda semana lembra, sabe assim, tipo, não tem uma live que eu não vejo falando de Fórmula 1, não tem, sério, de verdade, não tem uma live que eu acompanho, porque a gente acompanha noticiário, acompanha a live de outras de imprensa, de outros jornais que falam de automobilismo, sempre vai ter o cara lembrando do Senna, mas não é hoje, sabe, tá lembrando do Senna, sei lá, em 16 de agosto, sabe, uma coisa assim. Não, sempre tem alguma comparação, né, tipo, se o Verstappen ganhar a próxima corrida com 3 horas de ré, por algum motivo X. Ah, não, mas o Senna ganhava com uma marcha e um braço quebrado, sabe? Ele usava o pé pra frear igual o Fred Flintstone, sabe? Exato. Isso que é uma comparação que eu acho idiota. Pra mim, eu acho o Senna o maior de todos os tempos. Mas não quer dizer também que, tipo, não tem outros pilotos bons. E não tem outros pilotos que fazem uma carreira fantástica. O Schumacher foi incrível, o Hamilton é incrível, sabe? Tem muitos caras. O Prost teve uma carreira muito boa. Vettel, Lauda. Tem um monte de piloto bom pra caramba que a gente vê. Aqui, lógico, só 2 pontos para acabar. Você falou que a Globo não deixa o corpo esfriar ali. A Band já deixa. A Band menciona, você não menciona, não tem como não mencionar. Mas é pontual. É quando. Mas às vezes alguém faz uma ultrapassagem e fala, cara, isso me lembrou uma ultrapassagem. Isso é uma coisa. Isso é uma assim, coisa. uma coisa é a menção. Eu acho que você tem a menção, você tem uma memória, você tem uma memória afetiva. Sim. Mas o que a Globo faz é uma menção quase que. É uma menção messiânica. É messiânico, é religioso o negócio, sabe? Assim, tipo, você enche a boca pra falar, você quase olha pro céu, sabe? Não. Exatamente, né? É a igreja da Sexta Marcha, né? É isso, mas eu naquele momento você lembra da pessoa que foi o Senna e do atleta que ele foi, eu acho que mais do que a pessoa, mas o atleta que ele foi. E assim, eu acho que e só pra deixar claro, eu adoro o Ayrton Senna, cara, eu comecei a gostar de Fórmula 1 por conta de Ayrton Senna, assim como o Jonas e uma galera, sabe, assim, do mesmo jeito que... E teve pessoas que pararam de ver Fórmula 1 porque o Senna morreu e eu não fui uma dessas pessoas. Do mesmo jeito que, sei lá, eu parei de acompanhar tênis quando o Guga se aposentou, mas é porque eu não tinha essa afinidade. Só que do outro lado, teve gente que continua acompanhando o tênis por conta do Guga. E hoje talvez, e é aquela coisa, hoje talvez tenha algum moleque que continua acompanhando e hoje tá aí, é que já faz um tempo, mas imagina que fosse há muito tempo, tá aí trilhando pra tentar ser um tenista. Mesma coisa que agora também tá sem piloto, mas tem uma molecada ali, tipo, piloto brasileiro, também que não teve um piloto brasileiro extremamente brilhante, mas que entrou na Fórmula 1 de 99, 2000, até 2010, pode ter certeza que eles entraram na Fórmula 1 porque eles viram o Senna correr. Tem uma referência do Senna ali. Ah, mas a gente tem o Drogovic, tem o Bortoleto, que tá indo bem na Fórmula 3, então... É a mesma coisa da Alemanha, cara. O Vettel veio na onda de quem? Schumacher. Aí depois teve aquela época que tinha 6 pilotos alemães. Aí teve o Rosberg, teve o Sutil, teve Adrian Sutil, é isso que eu tava lembrando. Aí o outro lá que correu na Sauber e aí depois saiu, que agora é piloto reserva. Paul de Resta. Não, Paul de Resta em inglês. Não, Paul de Resta não. O outro lá, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele.
Heidfeld também, mas não. Verlaine, esse aí que eu tava querendo lembrar. Todos esses alemães aí foi da onda do Schumacher, é mais ou menos a mesma coisa Exatamente. com o Senna. E os nomes, sim, ainda tinha o Piquet na época do Senna, que também era um grande nome brasileiro na Fórmula 1 ali. E a gente lembra muito do Senna, só pra fechar, por causa da época também. Foi uma época muito legal, que tinha muitos pilotos bons, com equipes boas disputando. Tinha o Prost, que era incrível, o Piquet, o começo do Schumacher, ainda tinha uma época que pegou o Lauda. Tinha os pilotos medianos que eram legais, que era o Berger, o Patrese. E era o fim de uma... Era o... Não vou dizer que era o início do fim, porque já estava acabando, mas assim, era do meio pro fim da era de ouro da Fórmula 1, daquela era... Sim. Da era passional, da era dos garagistas, da era dos garagistas, Isso, e assim, essa era de paixão, ela teve um fim, e esse fim foi mais ou menos em 94, 95, que quando começou a se super profissionalizar as coisas, eu acho que sempre foi para melhor, só que essa coisa de 30 equipes correndo, 107%... tinha as equipes nada a ver, que não conseguia botar carro na pista. Agora não tem mais equipe com motor Judge, Zetec, Michael Blauser, sei lá, uns nomes estranhos. E aí, de repente, uma equipe não nada dessa entrar, marcava um ponto, era uma comemoração louca, porque do nada a equipe La Russe, Judge fez um 5º lugar. Isso, e aí tinha equipe que não... E assim, as equipes não precisavam correr todas as corridas do campeonato, então tinha equipe que só corria na perna europeia. Outros tempos, sabe, outras coisas. Então tava nesse fim. Então meio que teve tudo essas mudanças. E o acidente do Senna, claro que eu acho que o acidente do Senna, eu acho que só para concluir a minha parte, ela acelerou esse processo, porque quando viu que foi um acidente muito trágico com uma pessoa muito brilhante que ninguém esperava, né? Aí ela falou, opa, não, peraí, temos que mudar muita coisa, sabe? Foi a parte o amadorismo da Fórmula 1. Exatamente, o amadorismo meio que acabou ali, sabe? Começou uma era de profissionalismo. Então, você pensa, se uma equipe multicampeã como a Williams teve um problema ridículo com uma barra de direção, imagina a La Russe Judge, sabe? Imagina a Footwork, sabe? A Andrea Moda, Minardi, blá blá blá. Isso, exato. Mas é isso aí, só pra fechar. E teve toda a questão da segurança com o acidente dele, que evoluiu muito. Infelizmente, tanto acho que tem uma comparação, e só pra fechar, que é da Fórmula 1 com a NASCAR. A NASCAR perdeu um dos maiores campeões na pista também, que é o Dale Earnhardt. Cara, que acidente ridículo. Cara, é um acidente que você fala assim, tipo, parece um acidente, sabe quando, sei lá, eu acho que todo mundo já teve essa experiência, sabe quando você tem um carro, sei lá, você encosta no carro na frente, assim, no farol e tal, foi isso. E o cara quebrou o pescoço de forma ridícula, sabe? Então, ali mudou completamente a segurança da NASCAR, porque foi tipo um dos maiores campeões do mundo, e a da Fórmula 1 a mesma coisa com o Senna pouco antes. O Senna morreu antes do Dale Earnhardt, mas isso acho que o grande legado do Ayrton Senna foi que só um piloto depois dele morreu, e ainda foi uma coisa 6 meses depois do acidente. Foi 6 meses depois do acidente, e foi uma coisa muito atípica, porque tipo, foi uma série foi muitos erros sucessivos que causaram a morte do piloto. Tipo assim, se fosse qualquer uma das coisas isoladas, talvez ele não teria morrido. Exatamente. Bom, gente, é isso. Falamos de Ayrton Senna. Estamos indo para nossa reta final do nosso Podiumcast. Ó, gente, 1h30 de podcast, hein? Uma corrida que não teve quase nada. Merece teu like lá no YouTube, hein, gente? Ó, merece. Olha, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. E se você tá ouvindo a gente nos canais de podcast, siga a gente, cara. Eu acho que merece todo esse trampo que a gente tá fazendo pra vocês. Jonas, pra encerrar, aposta do GP da Austrália, do magnífico e emocionante GP da Austrália. Deixa eu só... É a Austrália mesmo, né? Eu não tô ficando louco. Eu coloquei é a Austrália. É a Austrália. É a Austrália. A Austrália vai ser, a corrida vai ser aqui no Brasil, pra todo mundo ficar sabendo. Tanto a classificação quanto a corrida vão ser às 2h da manhã do dia 2, a classificação dia 1º de abril. Mentira. E a corrida no dia 2 de abril. Então aqui no Brasil vai ser do dia 30 pro dia 1 e do dia 1 pro dia 2. Gente, deixa eu só cortar, eu acho que 31 para 1, aliás. Eu acho que só antes da gente falar da aposta do GP da Austrália, eu acho que a gente tem uma informação interessante para falar. Dia 25 agora vai ter Fórmula E no Brasil. Eu acho que verdade. Vale uma menção aí, né? 25 de março, numa corrida que não vai ser na 25 de março, o GP... Eu não sei. Nossa, os carros elétricos ali da Fórmula E, eu acho que não subia 25 de março, não, desculpa. Não, tem torque bom, sabe sim. Tô brincando. Acaba a bateria quando subir a Porto Geral, mas sobe. Sim, sobe. Só algumas informações, a corrida vai ser ali no AMB, no Sambódromo, em volta ali do Sambódromo, só que diferente da Indy, quando correu lá, não vai passar pela Marginal Tietê. Eles vão sair do Sambódromo, na Indy eles vinham da Tietê, entravam
direita, fazendo um cotovelo para direita do Sambódromo. Aí dessa vez vamos fazer o caminho oposto. Eu fui nessa corrida, foi bem legal. Foi vir de dentro do Sambódromo, sair do Sambódromo, virando à direita, indo para Olavo Fontoura, aí vai dar uma voltinha ali, vai passar ali no estacionamento do complexo do AMB, né, que é onde tem um centro de exposições, e volta para dentro do Sambódromo. Eu acho que vai ser bem legal, tô ansioso para ver. Infelizmente eu não vou poder estar lá, acho que o Marcão também não, também mas não. É isso. E pior que tem ingresso, gente, não tá caro, tá? Eu não vou poder por causa de outros compromissos, mas eu vi umas meia lá por 150, eu achei não tão caro. Pô, legal, pô. A inteira é 300, mas tem ingresso meia entrada ali por 150 e tudo mais, eu acho que eu pago minha entrada. Eu também pago, eu também tenho 2 estudantes aqui. Eu pago minha entrada, sou estudante ainda. Estudante, eu também. Os dois estão fazendo curso aqui, então a gente paga meia entrada. Mas é isso, cara, não tá tão caro. Eu até pensei, dei uma olhada essa semana, ainda tem ingresso, mas eu vou ter outros compromissos, infelizmente não conseguirei. Pois é, pra mim tá muito longe e não vai dar, mas a gente vai ver na TV. Mas é isso, vamos lá. GP da Austrália, Jonas. Apostas. Pole, primeiro, segundo, terceiro. Pole, Verstappen, primeiro Verstappen, segundo Pérez, terceiro Alonso. Vou, cara, cravar a coisa mais sem graça do mundo. Então, lá é meio que circuito de rua, né? Então... pole Verstappen, primeiro Verstappen, segundo, deixa eu pensar, não quero pôr o Pérez em segundo. Em segundo, eu vou colocar o Sainz e em terceiro o Pérez. Nossa, foi ousado. Não, muito ousado, assim, para não dizer lunático. Eu queria fazer um pódio um dia, Alonso, Sainz e Pérez, só para ter um pódio com todo mundo falando espanhol. Sim, exatamente, né? Até o narrador fala espanhol. Podia ser na Espanha, inclusive, né? Ia ser da hora. Ia ser muito legal. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a Ferrari pode dar uma respirada. Se eu errar esse daí, o Sainz não entrar, aí esquece. Aí pode enterrar essa Ferrari aí. Não sei, porque depois aí no meio do ano eles têm umas melhorias, talvez não para ganhar a corrida, mas para fazer pódio eu acho que é possível até o final do ano. Pois é, mas aí a gente vai ver isso daqui 2 semanas, né? É dia 31 de março. 31 de março a 2 de abril. É isso aí. Isso. Então, é isso, gente. Vamos encerrando o nosso podcast dessa semana. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por participar desse episódio. Episódio que a gente conseguiu tirar muito caldo desse suco aí, dessa fruta meio seca aí. Obrigado mais uma vez por ter participado. A palavra é sua. Eu que agradeço a todo mundo. Vamos que vamos. A Austrália daqui a pouco, aquela corrida que a gente não sabe se a gente dorme e acorda a partir depois, a gente já fica acordado e vai dormir depois, mas é divertido. Agora não tem mais tanto corrida de madrugada, eu até gosto. O problema é que teve uma época que tinha umas 5, 6, aí quebrava. Austrália, Malásia, Coreia, Índia, Japão. Putz, aí quebrava o cidadão. Mas agora tem 2, acho que tem Austrália e Japão, tá de boa. Quebrava o cidadão, adorei. Ai, caramba. Muito bom, gente. A gente vai encerrando. Eu gostaria de agradecer o Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Antes de encerrar, aqueles recadinhos de sempre, nós estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar. E nós também temos 2 canais no YouTube. Então procure lá Podiumcast, você vai encontrar 2 canais. O canal Podiumcast, o canal oficial, onde você vai ver esse episódio na íntegra. Você vai ouvir esse episódio na íntegra. E também o nosso canal de cortes, que são os sprints do Podiumcast, onde a gente divide ali algumas sessões para você ouvir com mais conforto e tranquilidade. E você aproveita e dá uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. A gente vai encerrando. Até daqui 2 semanas, GP da Austrália. Muito obrigado, um abraço e tchau!